Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Pokémon, a Aventura Mística. Capítulo 81. Pidgeot voou sobre a cidade e foi direto para a casa de Alvin. Em cidades menores como Cidade Floral, voar sobre a cidade também era restrito no caso de um grande Pokémon atacar do céu. Então quando Alvin voou sobre os membros da guarnição presentes o viram. E o fato de que alguém sentou nele, um treinador sentou em seu fear o voo em sua direção. Por favor, pare aí mesmo. Você está voando em área proibida. Pouse e aceite as sanções, ou então podemos atacar. Ele gritou. Atrás dele havia mais algumas pessoas. Eles montaram em Pidgeot Noctou pelo Fearo. Ao ver isso, Alvin gritou. Estou com pressa, falo mais tarde. E ele gesticulou para Pidgeot ir. Ele não tinha medo deles. A maioria dos treinadores aqui eram de nível intermediário e não eram seus oponentes. Então ele simplesmente não se importou com as palavras deles e descartou suas palavras. O homem em Fearo ficou irritado com a demissão de Alvin, mas como capitão e ao ver um jovem adolescente, ele engoliu sua raiva e disse mais uma vez. Mas dessa vez muito duramente, ouça nossas ordens ou não vamos nos conter. Os outros treinadores e seus pokémons estavam prontos para subjugá-lo ao ouvir isso, mas Alvin ignorou e continuou. Logo uma rajada de vento veio em direção a eles por trás. Espion ao lado de Alvin dispersou com psíquico e congelou todos os 6 com seu psíquico no ar. Espion seguiu Meu quando ela treinou Slowking e Haltz em aplicação e controle psíquico. Alakazam também os ajudou no treinamento no laboratório, então para ela congelar pokémons no ar que nem eram de nível avançado não foi muito difícil. Deixando-os congelados, eles voaram e se dirigiram para uma casa de 2 andares com telhas marrons. Ela tem alguns metros de espaço livre ao redor e era cercada por tocos de madeira. Os limites da casa têm lindas flores plantadas pela mãe de Alvin. Ao chegar lá, Alvin pediu a Pidgeot que pousasse logo e assim que ele pousou, ele pulou de cima dele e correu para dentro. Espion rapidamente seguiu atrás enquanto Pidgeot estava de vigia, caso ele fosse necessário. Normalmente nessa época, os pokémons do avô dele ficam preguiçosos no espaço livre do lado de fora da casa e se aquecem ao sol. Agora a falta deles deu origem a pensamentos ruins em Alvin. Ele chegou em casa e abriu a porta. O interior da casa estava escuro e as janelas estavam cobertas por persianas. A casa inteira parecia vazia, mas isso nunca aconteceu. A casa deles nunca foi deixada destrancada. Alvin não conseguia ver nada e estava pensando em pedir para Espion escanear a casa toda. Quando ele ia perguntar a ela, um som alto veio surpresa e a luz foi acesa. Essa voz assustou Alvin, Espion e Pidgeot do lado de fora. Alvin se virou para ver seu irmão, Ben e irmã. Clara congelou no ar. Seu pai, mãe e avô, junto com seus pokémons, estavam muito presos e sólidos. Seus corpos estavam cobertos por poderes psíquicos e Alvin sabia a quem eles pertenciam. Alvin esfregou a cabeça de Espion e disse, calma garota, eles são minha família e provavelmente só queriam me surpreender. Ao ouvir isso, ela retirou seus poderes, fazendo com que os irmãos mais novos caíssem de bunda e os outros pudessem se mover. Antes que outros pudessem reclamar sobre esse tratamento, Espion choramingou para Alvin. Eu entendo garota, você reagiu assim por causa de Alterine Doran e suas brincadeiras. Não se preocupe, eu não estou bravo com você. Ele a confortou e ela se esfregou nas pernas de Alvin. Alvin então se virou para sua família e perguntou, o que está acontecendo aqui? Mas sua pergunta foi ignorada por seus irmãos e Ben disse, por que seu Pokémon fez isso? Nós preparamos uma surpresa tão boa e por causa do seu Pokémon ela está estragada. Por que ela tem que reagir tão excessivamente? Clara finalizou. Espion apenas balançou a cabeça em outra direção como se dissesse que não se importava com eles. Alvin então disse a eles, ei, foi você quem nos assustou. Deixe-me dizer que ela reagiu normalmente. Se ela fosse excessiva, você teria sido mandado voando para fora da casa. Ela é realmente muito forte. Ben perguntou, mas ela não parece ser. Claro que sim. Não a subestime, ele disse orgulhosamente e esfregou a cabeça dela, mas se certificou de não tocar na joia em sua testa. Ela não gosta que a toquem, então ele toma cuidado com isso. Ela ficou na frente deles orgulhosamente e olhou para as crianças como se dissesse admirem-na, e admiravam o que elas faziam. As crianças não sabem muito sobre pokémons e seus poderes e as palavras de seu irmão mais velho os deixaram assustados e admirados com Espion. Mesmo que eles não soubessem que pokémon ela era, eles sentiram que seu irmão não mentiria e o fato de ela congelá-los no ar foi incrível. Alvin então se virou para seus pais e avô e perguntou, o que está acontecendo? Por que fui chamado com tanta urgência e o que aconteceu? Vendo Alvin confuso, sua mãe perguntou, Alvin, você esqueceu que dia é hoje? Teve algo importante hoje? Desculpe, mãe, não me lembro. Alvin disse e murmurou algo. Hoje é o aniversário dos gêmeos? Não, é em março. Ou é o aniversário do vovô, da mãe ou do pai? Não, eles não vão se preparar assim ou fazer algo assim para isso. É o aniversário deles hoje? Não, então o que é? Mãe, eu realmente não consigo lembrar o que é tão importante hoje para você me ligar com tanta urgência. Ele disse derrotado. Muito grande mano, você não sabe. O irmão mais velho é estúpido. Sim, ele nem consegue se lembrar disso. Sim, a mãe sempre diz para ser como o irmão mais velho e olha que ele nem consegue se lembrar. Seus irmãos zombavam dele e riam. Até mesmo seus pais estavam rindo dele. Politoed e Pikachu estavam rolando no chão rindo. Até Espion vendo-os daquele jeito e provocando seu treinador riu de seu treinador. Ao ver isso, Alvin fez beicinho com leve raiva pelo comportamento deles. Ok, não vamos rir, mas falando sério, Alvin, você não lembra que dia é hoje? Sua mãe disse gentilmente. Alvin balançou a cabeça e esperou a resposta para o dia misterioso. Capítulo 82. Sua mãe Genven disse, Alvin, hoje é um dia muito especial, especialmente para você. Sério Alvin, como você pôde esquecer um dia tão especial?
Ela balançou a cabeça. O pai dele disse, ele se esquece disso no trabalho, então dê uma folga para ele. De fato, do jeito que ele é, tenho certeza de que ele até esquece a data atual de sua jornada. Exceto pelo mês, ele não vai se lembrar de nada. É comum esquecer os detalhes por aí e só saber deles ao chegar a uma cidade. Lembro-me de quando eu era jovem, passei 2 meses na floresta pensando que apenas 1 mês e meio havia se passado e quando voltei me disseram que eram 2 meses. Rapaz, sua mãe ficou brava comigo naquele dia, Arthur. Arceus abençoe sua alma. Ele lembrou de seu passado e disse a última frase suavemente em memória de sua falecida esposa. Vendo isso, Arthur mudou de assunto e disse, Alvin, você realmente não lembra que dia é hoje? Não, pai, eu não tenho a mínima ideia, só diga, ele disse agitado. Ele chegou em casa às pressas cheio de pensamentos estranhos sobre o que aconteceu e agora sua família estava brincando de adivinhação com ele. Alvin querido, hoje é seu. Sua mãe seguiu. Alvin, Alter e Espion se adiantaram para ouvir que dia especial era. Seu aniversário. Feliz aniversário. O quê? Alvin gritou. Vocês todos agiram assim só por isso. E eu aqui com tanto medo e tudo. Vocês quase me deram um ataque cardíaco. A atitude de Alvin em relação ao seu aniversário e sua atitude não foram apreciadas por sua mãe, que colocou as mãos na cintura. Lançou um olhar crítico para Alvin e disse, agora escute aqui, meu jovem, só porque você acha que seu aniversário não é nada especial. Não significa que não seja para nós. Este provavelmente será o último aniversário que você celebrará conosco. Você estará lá fora neste momento e quem sabe se você conseguirá chegar em casa. E como você estava na cidade de Palete, pensamos que você poderia voar com Pediot. Nós trabalhamos tão duro só para sua surpresa de aniversário e até conseguimos que o professor Carvalho concordasse conosco e olha como você está se comportando como uma criança mimada. Eu não te criei assim, meu jovem. Mas mãe, silêncio. Mas, chega de comentários, agora junte-se a nós para comemorar seu aniversário. Alvin olhou em volta para ver seu pai e avô evitando seus olhos e pedindo ajuda. Seus irmãos estavam rindo pelas costas de sua mãe por ele ter sido repreendido. Ele também podia ouvir a risada de Alter nas sombras. E embora Espion não tenha rido dele abertamente, ela também concordou com sua mãe. E Alvin seguiu impotente a ordem de sua mãe. Multar. Então ela o fez sinal em direção à mesa de jantar onde um bolo com velas estava guardado. Ele foi até lá e seu pai acendeu as velas. Agora, rapaz, apague as velas e corte o bolo. Seu irmão e sua irmã estão muito ansiosos para comer o bolo, ela disse severamente. Seus irmãos estavam olhando atentamente para o bolo como se estivessem esperando para pular nele. Alvin pensou, hoje é meu aniversário e eu sou ordenado assim. E nenhum deles olhou para seu avô e pai, me ajude. No momento em que ela falou, eles apenas se viraram e ficaram quietos. Covardes. Ele olhou feio para eles por não ajudarem. Eles apenas sorriram desamparados. Ninguém quer ficar na frente de uma mãe furiosa, sejam humanos ou pokémons. Alvin soprou a vela e cortou o bolo e descansou cantou a canção de aniversário para ele. Ele primeiro deu a primeira fatia para seu avô, depois para o pai e a mãe, mas assim que ele estava dando para seus irmãos, ele mesmo comeu dizendo, você realmente acha que eu vou deixar você ir depois que você riu de mim? O que eu não ri foi a Clara que riu. Não, não fui eu. Foi você, bem idiota. Foi você, estúpido. Seu estúpido. E eles começaram a empurrar o outro e antes que a situação piorasse, Alvin interveio e disse, eu sei que vocês dois riram e se desculparam rapidamente. Ou então eu comerei o bolo inteiro sozinho. Desculpe, Alvin. Não vamos rir de você de novo. Eles disseram abaixando a cabeça. Ele apenas olhou para eles severamente por algum tempo e então disse suavemente, tudo bem, mas da próxima vez não vou deixar vocês irem. Alvin deu a cada um deles uma fatia de bolo para comer. Eles também pegaram uma fatia para alimentar Alvin, mas a esmagaram em seu rosto e cobriram seu rosto com ela. Seu rosto estava coberto de bolo e ninguém conseguiu identificar seu rosto devido a isso. Então ambos riram da cara dele e disseram, quem fez você agir assim conosco? Sim, como você pode dividir o bolo conosco? Da próxima vez, vamos esmagar um bolo inteiro na sua cara. Ambos agiram de forma arrogante com Alvin. Todas as pessoas e pokémons, incluindo Espion, estavam rindo de Alvin e seu rosto coberto de bolo. Alter riu alegremente e até saiu de suas sombras. Eles ficaram surpresos com a chegada repentina do Alter, mas seu avô perguntou, é esse o fantasmagórico que você ganhou de entrada? Sim, ele agora é Alter. Que bom que você o criou bem. Genven então pediu que eles esperassem para que ela pudesse trazer comida e Arthur a seguiu para ajudar. De repente, uma batida veio da porta e Alvin saiu para ver o que era. Ele esqueceu do bolo e foi até a porta. Quando ele abriu a porta, havia 3 pessoas paradas na soleira. Elas usavam uniforme marrom e verde e tinham o símbolo da Liga Pokémon desenhado em seus uniformes. Este era o uniforme da unidade de guarnição da Cidade Floral. Capítulo 83 e 84. Vendo o garoto coberto de bolo na frente, os 3 membros da guarnição sorriram suavemente e disseram, você pode ligar para seus pais? Houve um caso. Ok, mas se você não se importar, pode me dizer qual é o problema? Alvin perguntou curioso, afinal ele teve um encontro desagradável com a guarnição voadora, então ele pensou que poderia estar relacionado a ele. Houve uma entrada aérea não autorizada de um treinador e ele escapou de nós. Queremos verificar se ele está escondido em algum lugar, então precisamos da permissão dos seus pais. Um deles esclareceu. Você sabe como ele era? Alvin perguntou. Sim, sabemos que ele é jovem, tem um Pidgeot brilhante e um espião, então queremos verificar. Também verificaremos entradas não autorizadas após confirmar que ele não estava escondido. Em casas. Outro membro disse. Alvin coçou a cabeça pensando se deveria se revelar ou não e depois de algum tempo decidiu fazer isso para não ter que passar por esse problema mais tarde. Você não precisa procurá-lo. Alvin disse. O que você sabe sobre esse patife? Assim,
Veja bem, ele estava com pressa e por isso não parou e se desculpou mais uma vez. E ele não quebrou nenhuma regra. Alvin disse, e como você sabe disso? Você sabia que voar sobre a cidade é proibido? Outro membro gritou para Alvin. Seus gritos atraíram a atenção de outros membros da família. Seu pai saiu para ver o que aconteceu. Alvin, o que aconteceu aqui? Ele também tem um pano para limpar o rosto. Alvin pegou, limpou o rosto e disse, porque esse treinador é um treinador de nível avançado. Como alguém tão jovem pode ser tão forte e como você o conhece? Porque a pessoa que voa era eu. Olá, eu sou Alvin Bart. Depois de ver seu rosto, o membro que viu Alvin gritou, foi ele quem nos atacou no céu. Alvin apenas revirou os olhos e disse, eu não ataquei, apenas congelei você, senão você não vai me deixar ir. Não há mais conversas. Você está preso por quebrar as regras da cidade floral. Você nos seguirá de volta. O líder deles disse severamente, puxando um bastão para ameaçar Alvin. Alvin não se incomodou com isso e repetiu mais uma vez, sou um treinador de nível avançado. Então não quebrei nenhuma regra. Tenho o privilégio de voar sobre qualquer cidade. Se eu voar em uma cidade grande, estarei quebrando regras. Ah, é mesmo? E quantos anos você tem? Acabei de fazer 11 anos hoje. Então você acha que pode nos enganar? Um treinador de nível avançado de 11 anos, sim, certo. Outro membro rosnou. Alvin colocou as mãos nos bolsos, mas elas o impediram. Não se movam ou atacaremos. Arthur está farto de outros gritando com seu filho ou ignorando-o. Ei, chega dessas coisas. Como você ousa vir à minha casa e gritar com meu filho e até mesmo me ignorar parado aqui? Ele gritou com raiva. Toda a atenção agora estava concentrada em Arthur. Alvin, porém, olhou fixamente para seu pai e disse, você está me ajudando porque eles gritaram comigo ou porque eles ignoraram você? Isso importa? Quem é você? Eles perguntaram. Eu sou o pai dele e o que você pensa que está fazendo aqui? Você sabe o que seu filho fez? Ele não respeitou a regra? Ele acha que está acima da regra feita para governar as coisas? Ele gritou de volta. Normalmente Alvin não ficaria bravo se alguém falasse dele daquele jeito na sua frente, mas hoje isso realmente o irritou. Ele voltou apressado, tenso sobre o que aconteceu, então foi repreendido por sua mãe em seu aniversário e agora um ninguém, sim, um ninguém para Alvin. Ousou gritar com seu pai, o que acabou com sua paciência. Alvin retrucou. Eu não me importo com a lei porque eu deveria me importar. É para os fracos e fortes fazerem suas próprias leis. E para sua informação, eu não quebrei nenhuma lei. Estou dizendo isso pela última vez. Os comentários arrogantes repentinos de Alvin os chocaram e lhe deram tempo suficiente para sacar a Pokédex e jogá-la. Eu sou Dexter. Eu sou um Pokédex, bem como biodados do treinador Alvin Bart de Cidade Floral, que também é professor assistente do laboratório do professor Carvalho. Ele recebeu o mesmo status de um treinador de nível avançado e é imune a investigações por qualquer pessoa abaixo do líder do ginásio e autoridades similares. E mesmo assim, deve ser feito sob a supervisão do laboratório do professor Carvalho, caso contrário haverá consequências. Para confirmação, por favor, verifique no site oficial da Liga Pokémon sob o código do treinador Pokémon XXX. Obrigado. Já chega. Agora você pode ir e verificar isso na sua base e não me incomode. Se precisar de alguma coisa, eu moro aqui, você pode me encontrar e da próxima vez agir assim com qualquer membro da minha família e você vai pagar. Alvin disse severamente enquanto involuntariamente liberava a pressão que adquiriu em sua jornada após enfrentar treinadores do nível Fang ou Giovanni. Embora não se compare a Fang da Elite das Sombras, ele ainda é suficiente para deter treinadores intermediários. Dizendo isso, Alvin rapidamente fechou a porta na cara deles. Eles entraram enquanto Arthur perguntava a Alvin, haverá algum problema, Alvin? Não se preocupe, pai. Não acho que eles ousariam fazer isso. O professor Carvalho tem reputação suficiente na liga e como membro de seu laboratório, eles não ousariam me causar problemas. Eles provavelmente vão mandar alguém para acalmar as coisas mais tarde. De qualquer forma, vamos nos apressar, estou com fome, nem comi antes. Vendo que Alvin não se importava, Arthur também deixou para lá. Michael disse a Arthur que o professor Carvalho não deixaria ninguém tocar em Alvin e que ele é um bom homem, então eles podem parar de se preocupar com ele. E você não está animado com seu presente de aniversário? Presente? Seus olhos brilharam e ele perguntou animado, o que você me deu? Ao ver isso, Arthur mais uma vez se lembrou de Alvin, que ainda é um garoto de 11 anos. Você vai comer depois. Enquanto isso, com os membros da guarnição do lado de fora. Como esse garoto ousa fazer isso? Eu vou ensiná-lo bem. Esse membro foi um que Alvin congelou no ar. Pare. Se o que o pirralho disse é peso correto, causará um grande problema para nós mesmos, disse o líder. O pirralho está nos enganando. Como ele pode realmente ser um treinador avançado? Podemos confirmar na base. Você fica aqui e nós iremos verificar. Apenas certifique-se de que eles não corram e apenas os espione. Não tome nenhuma atitude até eu retornar, ele disse estritamente. Os dois membros retornam ao QG, deixando um deles como vigia. Capítulo 85. Alvin ficou animado com o presente e até se esqueceu do pequeno problema que teve com os membros da guarnição. Alvin foi até a mesa de jantar para comer. Sua mãe perguntou a ele, o que aconteceu lá fora? Ouvimos alguns gritos. Alvin disse sem rodeios, nada, mãe. Eles eram apenas algumas pessoas irritantes que não se importam em ouvir os outros. De qualquer forma, o que você fez hoje? Ah, é o seu favorito. Agora coma, enquanto olhava para o marido e perguntava. Ele estava falando a verdade? Deixe assim. Alvin é um menino grande e ele vai lidar com eles, ele respondeu. Eles não disseram uma palavra, mas depois de anos vivendo juntos, eles entenderam o que um quer dizer só de olhar nos olhos do outro. Eles comeram alegremente e agora era a hora dos presentes. O primeiro veio dos gêmeos que lhe deram chocolate em forma de Pokémon. Eles tinham a forma de Magikarp, Squirtle, Pikachu, Meow, etc.
Alvin agradeceu. Então veio seu avô. Ele o presenteou com uma cela de Pokémon novinha para sentar em Pokémons. Era para Pokémons voadores. Agora ele pode voar com Pidgeot em sua velocidade máxima sem medo de cair. Alvin abraçou seu avô por isso. Vendo isso, os gêmeos pularam em Alvin pedindo que ele os levasse para voar no Pidgeot também. Ele prometeu a eles que... Então foi a vez dos pais dele. Eles lhe deram uma caixa. Alvin curioso abriu e descobriu que era uma incubadora com um ovo dentro. Eles deram a Alvin um ovo de Pokémon. Este é um Pokémon lutador. Não sabemos que tipo é, mas o conseguimos com a ajuda do professor Carvalho. Ele nos ajudou a conseguir isso para você. Esperamos que você goste. Arthur disse. Obrigado, mãe e pai. Vou cuidar bem dele, disse Alvin. Há outros presentes também. Eles são dos seus amigos Lance, Lorelei e Agatha e até mesmo o professor Carvalho enviou presentes. Lorelei enviou a ele frutas que são apreciadas pelo tipo gelo. Lance enviou a ele uma presa de dragão. Ela aumentou o poder dos movimentos do tipo dragão. Agatha enviou a ele uma nota de magia antiga. Ela aumentava o poder dos movimentos fantasmagóricos. Daisy enviou a ele um lindo cartão de aniversário feito à mão, junto com um novo porta-crachá. Red enviou a ele um guia de treinamento de aura que ele mesmo usou. Blue lhe enviou um caderno automático que registra tudo o que se fala. E o professor Carvalho enviou a ele uma pedra de fogo. Ela tem uma nota anexada a ela. A pedra de fogo aumenta o poder da chama do tipo fogo quando absorve a energia pura nela e é uma pedra de excelente qualidade. Pode durar 1 ano se usada apenas pelo Charmeleon ou se não evoluir até lá. Ele ficou muito grato pelos presentes que ganhou. Ele tinha alguns planos para sua cidade natal e agora sabe o que fazer. Depois de ver os presentes, os irmãos de Alvin se lançaram contra ele querendo ver seus outros Pokémons. Eles brincaram com Alter, pois Espion sentiu que era degradante para ela agir como crianças. Eles queriam ver o que seu incrível irmão mais velho pegou quando estava viajando. Seus pais, assim como seu avô, também queriam vê-los. Então, toda a família, depois de depositar os pratos na pia, foi para o quintal. O quintal de Alvin não era tão grande, tinha apenas 20 metros de largura e comprimento, mas era espaço suficiente para seus Pokémons serem soltos. Seu Pidgeot já estava lá e cumprimentou a todos. Seus irmãos ficaram animados em vê-lo e queriam ir até ele, mas Alvin disse, espere eu soltar todos os meus Pokémons. Ele jogou a Pokébola no ar e saíram Electabuzz, Slowking, Charmeleon, Butterfree, Pilosvine, Pidgeotto, os gêmeos Hauts, Nidoran, Bulbasaur, Baltoy, Apine e Miltank. Ao vê-los, os gêmeos correram ao redor dele sem ouvir seu irmão. Alvin gesticulou em direção a Espion que assentiu. Ela passou sua mensagem de treinadora para todos os Pokémons para que eles suportem seus irmãos e não fiquem agitados por eles telepaticamente. Agora ela pode contatar qualquer pessoa telepaticamente em um raio de 100 metros, o que aumentará conforme ela ficar mais forte. Os pais dele olharam para os Pokémons e disseram, vocês estavam realmente ocupados para conseguir tantos Pokémons. E também tive sorte de conseguir alguns Pokémon de outras regiões. Pilosvine, Hauts, Apine, Miltank e Baltoy geralmente não são encontrados em Kanto. Seu avô acrescentou. Seus avós Pokémons também se juntaram a eles. Seu Pikachu cavalgou no ombro do Electabuzz e Politoed foi cumprimentar seu amigo tipo água, Slowking. E eles são bem criados. Eles são todos em boa forma física e não mostram nenhum sinal de deficiência, especialmente aqueles seus Hauts. Eles são os mais saudáveis de todos eles. Sim, quando eles chocaram, eu já tinha um Miltank e havia comida saudável o suficiente para eles, então eles estão mais em forma. Outros estão se recuperando e logo eles também estarão em sua melhor forma. Alvin assentiu. Michael era um treinador de nível avançado em seu auge e viu o mundo. Não era um problema para ele ver através dos Pokémons e fazer alguns comentários. Alvin também ganhou o status de treinador avançado porque seus Pokémons são fortes o suficiente, mas ele não é maduro o suficiente para obtê-lo. Então não lhe foi concedido nenhum cargo ou posição pela liga. Agora ele é solicitado a apenas criar bem seus Pokémons, então, com seus méritos e capacidade, ele ganhará uma posição. Michael, que está aleijado agora, tem status similar ao de um chefe de guarnição em Cidade Floral. O treinador que avança de nível não é mais do que 5% do treinador total, e isso também é um exagero. E menos de 5% dos avançados atingem o limiar da pseudo-elite e são chefes de segurança na cidade ou líderes de ginásio. O treinador de elite ou elite dos 4 leve é o chefe de departamento da liga e supervisiona todo o funcionamento da liga. Isso mostra o quão alto é um treinador de nível avançado. Ele é um líder oficial da liga. Mesmo que Alvin não tenha revelado seu status, algo tão pequeno quanto voar sobre uma cidade pequena como Cidade Floral poderia ser facilmente subjugado por seu avô. Mas Alvin revelou seu status porque ele tem um plano em relação à sua cidade natal. Capítulo 86. Alvin viu seus irmãos tentando escalar Pokémons um pouco maiores como Pilosvine. Ele tinha cerca de 2 metros de altura agora. Depois de evoluir, Pilosvine agiu com raiva devido a ter muita energia e ele precisava liberá-la. Depois de ser derrotado, ele se acalmou e mais uma vez voltou ao seu eu calmo. Também aqueceu Alvin ter um Pokémon mais velho à mão, caso outros também evoluam e precisem ser trazidos de volta aos seus sentidos. Agora Alvin também sentiu que precisa ser mais severo em seu treinamento, bem como em sua força de vontade. Ele os fez correr treinamento de resistência no professor Carvalho para treinar sua vontade. Após o episódio de Pilosvine, ele teve um pensamento instintivo de que Charmeleon, Nidoran e Pilosvine, quando alcançassem sua forma final, teriam a maior chance de jogar desonesto entre todos os seus Pokémons, então ele está bastante indeciso. Com a forma como Charmeleon treina, ele pode evoluir para Charizard dentro de 1 ano, ou até mais cedo com Pedra de Fogo e bastante energia. Nidoran evoluiria apenas quando obtivesse uma Pedra da Lua decente.
Ele ouviu do professor Carvalho que a Pedra da Lua em Monte Lua é mais eficaz e torna o Pokémon mais poderoso em comparação com quando Pedras da Lua comuns são usadas. Ele também é guardado por Nidoking e Nidoking muito poderosos, junto com Clefable. Dizem que eles são tão fortes quanto Pokémons de nível campeão, mas o professor Carvalho disse a Alvin que os Pokémons, ao atingirem o nível rei ou campeão, passam por um estágio de acumulação de poder e um estágio de transformação. Este é um pseudo-estágio. Isso acontece depois que os Pokémons atingem o pico do nível Elite e estão dominando o controle sobre os elementos. Depois que eles atingem o nível Rei, eles podem lutar contra Pokémons lendários inferiores por algum tempo. Os Pokémons em Monte Lua que guardam Pedra da Lua estão no nível de pseudo-campeão e podem facilmente derrotar qualquer Elite 4, então é uma zona altamente restrita. Apenas pessoas no nível de campeão têm permissão para passagem irrestrita. Ele disse a Alvin que quando ele quisesse evoluir um Pokémon que precisasse de Pedra da Lua para evoluir, ele o levaria até a Pedra da Lua original para que eles pudessem evoluir sob seu brilho. Mas para obter acesso, eles devem atingir um certo limite que o guardião de Pedra da Lua Clefable verifica sob os olhos do líder Nidoking e Nidoking. Quanto ao que é o teste sempre foi um mistério. Nenhum Pokémon que passa por ele revela o que passou. E Clefable testa todos eles. Se ele falhar, ele falha e qualquer um que tente forçar seu caminho é erradicado por casais Nido. Somente os fortes têm permissão para ganhar sua bênção. Então Alvin decidiu treinar seu Nidoran com delicadeza para que ele possa passar no teste. De acordo com o professor, sob a bênção da Pedra da Lua, os 3 Pokémons atingiram o nível de pseudo-campeão e mantêm sua segurança. Quanto ao Piloswine, ele precisava de 2 coisas contendo uma grande quantidade de poder de gelo, aproximadamente semelhante a um gelo de 1000 anos. Para evoluir para Mamoswine, Piloswine precisava de um forte poder de gelo. É por isso que eles só são encontrados em lugares muito frios. Eles também são um dos tipos de gelo mais fortes que existem e são conhecidos por seu temperamento feroz. 2 dos 3 Pokémons ferozes que Alvin tem agora precisavam de objetos externos para evoluir e somente Charizard evoluiu por conta própria. Então Alvin precisa treinar seus Pokémons mais velhos para se tornarem muito mais fortes do que agora. Porque Pokémons com linhagem forte revelam seus verdadeiros poderes após atingirem sua forma final. Então Charizard poderia ter alcançado automaticamente o nível de Elite sem treinamento e sob seu comando. Ele pelo menos alcançaria o nível de Pseudo-Rei na evolução. Esta é apenas uma análise conservadora. Agora Alvin está sob pressão e sentiu os problemas que alguém tem se um Pokémon se torna indisciplinado e outros não conseguem igualá-lo e acalmá-lo. Este caso é especialmente encontrado em Charizard, que revela o orgulho do dragão em si mesmo e frequentemente foge de treinadores que são fracos para controlá-los. O Vale Charicífico localizado entre cidade de Violet e cidade de Azaleia em Johto é composto principalmente por esses Charizard que deixaram seus treinadores. Então ter um Charizard é considerado um símbolo de ser um bom treinador e isso é amplamente reconhecido. O professor Carvalho alertou Alvin para nunca soltar seu Charizard na frente de seu Charizard após a evolução. Porque Charizard tem paternidade em relação aos jovens Charmander e Charmeleon e se os outros Charizard não aceitarem a supremacia dele em seu território, eles serão ensinados a respeitar. É por isso que Alvin não depositou seus Pokémons no laboratório do professor Carvalho e ele confirmou seu desejo de estacionar seus Pokémons aqui. Então, depois de conhecer a guarnição, Alvin tem esse pensamento. Ben e Clara brincaram com Nidoran, Haltis e Apine sendo os jovens Pokémons que eram. Todos se divertiram sob o olhar de Alvin, seus pais e avô. Enquanto eles aproveitavam calmamente o tempo juntos, ao som das risadas dos jovens brincando juntos, algumas pessoas uniformizadas pela guarnição se aproximaram deles. A única diferença em relação aos anteriores é que o líder dessa vez é o capitão da guarnição em Cidade Floral e também um único outro treinador avançado em Cidade Floral, além de seu avô e seu amigo. Capítulo 87. O capitão do grupo Guarnição é um homem na faixa dos 30 e poucos anos. Ele tem cabelo azul ondulado e olhos verdes afiados. Ele tem uma cicatriz sobre o olho esquerdo que cobria metade do rosto. Seu nome era Alfred Mars. Ele costumava ser um caçador de tesouros antes de se estabelecer em Cidade Floral após se casar com a única filha do homem mais rico de Cidade Floral. Ele agora é dono de 60% dos restaurantes, bem como da maioria dos mercados privados em Cidade Floral e tem uma renda média de alguns milhões de Pokédólares por ano. Ele também trabalhou com o avô de Alvin quando era jovem, então ele frequentemente visita o avô e conversa com ele, então ele não era um estranho para a família. Desta vez, ele visitou outra pessoa famosa da cidade, o atual prefeito de Cidade Floral, Terry Butt. Ele tem quase 70 anos e é o prefeito da cidade desde que Alvin consegue se lembrar. Alfred e Terry, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vieram para cumprimentar meu neto? Feliz aniversário! Michael os viu e disse rindo. Você estava com pressa por causa disso. Alfred disse surpreso. Eu não me lembrava e eles não revelaram nada e me disseram para voltar logo. Eu estava com medo de que algo ruim acontecesse e então eu descobri que não era nada. Alvin disse dando de ombros. Todos os membros da guarnição que os acompanharam ficaram surpresos por eles estarem tão animados com algo tão pequeno. Todos pensaram assim também, mas Gavin pensou algo muito diferente. Nada? Você pode pensar que não é nada, mas para mim é muito importante. Ainda me lembro de como você estava animada com seu aniversário quando tinha 5 anos. Você acordava mais cedo e depois vinha acordar todo mundo e então perguntava a todos o que ganharia de presente.
Você era tão fofo e cheio de energia naquela época e agora quer estragar minha lembrança dessas doces lembranças, considerando que elas não são nada. Eu não te criei para que você pudesse ignorar as opiniões e emoções dos outros, especialmente da sua própria mãe. Eu sabia que não deveria ter deixado você ir em sua jornada tão cedo. E ela começou a soluçar sobre o desrespeito do filho por seus sentimentos. Vendo isso, seu espião o empurrou para cima de sua mãe para lidar com ela. Mãe, eu estou errado. Não farei isso de novo. Você sabe que eu vou ficar com você por alguns dias como ótimo, não é? Suas lágrimas pararam automaticamente e ela disse entusiasticamente, realmente é maravilhoso. Mas poucos dias são muito pouco, que tal um mês? Mas mãe, eu ainda tenho que ganhar outros emblemas de ginásio. Você já conseguiu 3 em 4 meses. Agora ainda falta um pouco mais de um ano para a Liga Pokémon e você pode ganhar mais 5 em 7 ou 8 meses sem problemas. Com mais de 2 meses restantes para treinar para a Liga. Então você ficará aqui por um mês. Que tal 10 dias? 3 semanas. Mas mãe, eu ainda tenho que fazer alguns trabalhos para o professor Carvalho e não posso ficar aqui muito tempo. Alvin disse seriamente. Ótimo, 2 semanas e nada menos. Ela disse severamente, então olhou para o convidado que chegou e disse, espere, vou trazer chá e lanches para você, e entrou. Mamãe tem realmente me perseguido desde que voltei. Ele disse suavemente. Você vai embora logo, então ela quer passar o máximo de tempo possível com você. Afinal, se ela sabe sobre alguns dos perigos mais frequentes de viajar, ela não vai deixar você ir. Seu avô disse brincando. Eu sei. Sua nora é realmente incrível, Michael. Terry disse. Eu sei. E parabéns, jovem, por se tornar um instrutor avançado e também professor assistente em tão tenra idade, disse ele a Alvin. Obrigado, Sr. Butch. Me chame de Terry como seu avô. Ele disse. Ok. Você realmente sabe como causar problemas, Alvin. Alfred disse a Alvin. Ei, foi tudo ideia da mamãe. Você poderia ter encerrado o assunto antes, mencionando seu avô, e esse problema teria acabado muito cedo. Alfred disse a Alvin e queria saber por que Alvin não terminou antes. Qualquer um que conhece Alvin sabe que ele não faz nada sem motivo. Eu queria falar com o vovô Terry sobre a compra de terras e pensei que dessa forma eu também o conheceria. Então por que não seguir o fluxo? Comprar terras? Arthur perguntou. Há alguma necessidade de fazer isso, Alvin? Sim, pai, é necessário. Pensei em criar meus Pokémon aqui, então é especialmente necessário. Alvin disse. Mas por que não em Cidade de Palete? Afinal você se juntou ao laboratório do professor Carvalho e eu não acho que ele se importaria. Arthur perguntou intrigado, junto com Michael, Terry e Alfred. É por causa do meu Charmeleon. Eles seguiram seus olhos e olharam para o Charmeleon que estava em pé enquanto os jovens Pokémons, Ben e Clara corriam ao seu redor. Ele evoluirá para Charizard dentro de um ano, e pode haver chances de conflito entre o meu Charizard e o do professor, então pensei, por que não criá-los aqui? Quanto à proteção, eu poderia pegar emprestado alguns Pokémon dele por 1 ou 2 anos para isso e nessa época, meus Pokémons estarão fortes o suficiente para proteger o lugar sozinhos. Ele explicou sem revelar o motivo do conflito. Este assunto pode ser cuidado pelo oficial da municipalidade. Eles podem fazer isso bem e você não vai precisar de mim. Se necessário, eu poderia pedir para eles não atrasarem seu assunto, disse Terry, ainda sem entender por que Alvin precisava falar com ele. De fato, se fosse apenas um acordo de terras, não faria diferença, mas quero comprar algumas centenas de acres de terra fora dos limites da cidade. Alvin disse seu desejo. Algumas centenas de acres. Alvin, você sabe o quão cara é a terra? Dentro da cidade floral, por 1 metro quadrado custa 1000 Pokédólares e fora custa menos, cerca de 100 Pokédólares. Porque não daremos proteção a lugares externos contra Pokémon selvagens. Mas você deve lembrar que um acre é aproximadamente 4.000 metros quadrados. Então, fora de um acre, serão cerca de 400.000 Pokédólares e se centenas seriam alguns milhões de Pokédólares. E sem incluir o custo de construção e manutenção, você teria que gastar alguns milhões. Embora você já seja um treinador avançado, você deve pensar com cuidado antes de gastar tão extravagantemente. Terry tentou educar Alvin. Todos os membros da guarnição ficaram atonitos diante de uma figura tão grandiosa, enquanto Alfred olhava para Alvin querendo descobrir o que ele realmente queria fazer. Não ligue para ele, Terry. Poucos milhões não são muito para esse pirralho. Ele gastou algumas centenas de milhões na dieta de seus Pokémons, então você deve entender qual é a força monetária dele. Michael disse condensando. Tanto Alfred quanto Terry sabiam o quão caras eram essas dietas e o próprio Alfred só conseguiu comprar uma dieta para seu Golduck e ele realmente sentiu isso. O vovô conseguia lidar com essas coisas e eu não tenho muito dinheiro sobrando. Já gastei a maior parte em ingredientes alimentícios, então só posso investir cerca de 50 milhões no máximo. Então o vovô vai me ajudar a escolher um lugar um pouco longe da cidade de Floral com recursos hídricos por perto. Acho que é um lugar perto do lago Poliserve. Ele disse e então voltou para casa porque ouviu sua mãe gritar que precisava de sua ajuda para levar chá e lanches. Seu filho é realmente algo. Em apenas 4 meses ele adquiriu tamanha riqueza que é realmente algo, Alfred disse a Arthur. Não mencione a Genven, mas Alvin teve um encontro com Sombras de Johto e ajudou um aluno e um neto de alguém de alto escalão na liga e ele recebeu recompensas por isso. Então ele conseguiu entrar nos olhos dos membros da liga e se juntar ao laboratório. Arthur mencionou. Todos concordaram e pensaram que esse poderia ser o caso. Alfred sabia que Alvin era talentoso com a forma como ele criava seus Pokémons mais velhos e ele próprio lutou contra eles antes. Essa chance revelou seu talento para os superiores e o ajudou. Ok, Michael, amanhã irei visitá-lo para confirmar a posição e o acordo da Terra. Terry disse finalmente. Capítulo 88. Depois de algum tempo, Alfred e Terry partiram junto com as unidades seguintes da guarnição. Ele se juntou aos pais para discutir sobre deixar seus Pokémons brincarem do lado de fora enquanto espiam, como sempre.
Seguia seu treinador e sentava-se perto das pernas dele. Alvin, por que você decidiu comprar terras aqui? Arthur perguntou ao filho. O quê? Alvin está comprando terras. Quando? Como? Gavin perguntou confusa. Sim, estou fazendo isso. Alvin respondeu calmamente. E por que você não nos contou, Alvin? Sua mãe perguntou severamente. Vendo os olhares que ela lhe deu, Alvin olhou para seu pai e avô pedindo ajuda, mas eles apenas ficaram sentados em silêncio e decidiram aproveitar o show às custas dele. Tendo visto que ninguém o ajudaria, Alvin disse, Mãe, eu não posso cuidar de todos os meus Pokémon sozinho. Vou ter que deixar alguém cuidar dos Pokémons. No máximo posso cuidar de 15 Pokémons. E isso também é muito difícil. Tenho 2 jovens Halts que têm apenas 1 mês de idade, um Nidoran de alguns meses e um Apine mais ou menos da mesma idade. Como são jovens, não posso deixá-los e tenho que cuidar deles eu mesma. E se não fosse por Espion ou Slowking me ajudando com seus poderes psíquicos no controle de Halts, eu estaria em grandes apuros. Ele mencionou alguns de seus pensamentos. Os poderes deles estão tão fora de controle? Michael perguntou seriamente, pois sabia quantos problemas os poderes psíquicos incontroláveis podem causar. É que eles são tão fortes psiquicamente que podem construir nossa casa juntos e seus poderes aumentarão com o tempo por causa de um encontro de sorte. Alvin disse e não deu mais detalhes e sua família não perguntou mais. Você tem um bom relacionamento com o professor Carvalho. Ele não pode ajudá-lo nisso para que você não gaste dinheiro com isso e possa usá-lo em outro lugar com mais sabedoria? Perguntou seu pai. Sim, eu poderia se não tivesse esse Charmeleon em particular. Alvin levou as mãos à testa com tristeza. Seu Charmeleon teve algum problema aí? Michael perguntou e os outros olharam para ele esperando uma resposta. Meu Charmeleon é filho biológico do Charizard masculino e da Dragonite feminina do professor Carvalho. Ele respondeu como se isso respondesse tudo. Seu avô respondeu como se entendesse tudo e balançou a cabeça enquanto seus pais ainda estavam confusos sobre o que isso significava. E isso significa? Perguntou sua mãe, lembrando que seus pais não sabiam muito sobre Charizard e que essa característica é mais conhecida pelos treinadores de Charizard. Então ele disse, Charizards são muito cuidadosos e protetores com seus filhotes. Quando cheguei lá, ele me desafiou a ver minhas habilidades e se eu poderia criar bem seu dom. Ele parou e olhou para os outros para ver se eles seguiam. Eu perdi horrivelmente contra ele e só dei alguns cortes. Isso também não excedeu tanto quanto dedos em uma única mão. Mesmo depois que eu fui com tudo com Pidgeot, Slowking e até mesmo Electabuzz. Suas palavras chocaram a todos, pois viram Alvin lutar contra esses 3 de seus Pokémons com Alfred, Jamie, o amigo de Michael e o próprio Michael. Os poderes que eles revelaram permitiram que Gavin deixasse Alvin viajar sozinho. Arthur se recompôs e perguntou, então você perdeu e ele não concordou em deixar você criá-lo? Não, pelo contrário, ele e Dragonite ficaram impressionados e até ajudaram ele e meus outros Pokémons a treinar. Pare de dar voltas na história e vá direto ao ponto. Sua mãe perdeu a paciência e disse enquanto o encarava. Seu avô continuou, a proteção de Charizard permanece até que eles se tornem um Charmeleon e depois que evoluem para Charizard. Todas as emoções e sentimentos anteriores simplesmente voam para longe. Eles são jogados para fora do território. Charizard tem que aceitar a supremacia do Charizard mais velho sobre ele e se curvar a ele sempre que o vê. Isso é pertinente apenas a outro Charizard e não ao seu próprio sangue. Se eles permanecerem juntos, lutarão constantemente e meu Charizard sofrerá. O professor Carvalho mencionou que ele poderia impedir que o dele o matasse, ferindo gravemente o meu, mas ele não consegue conter seus instintos. Então pensei que seria melhor criar o meu aqui e longe dos problemas, revelou Alvin. Pokémon são realmente confusos. Amando-os quando jovens e quase matando-os quando crescem. Gavin disse. Espion, que estava sentada ao lado de Alvin, apenas revirou os olhos e disse a Alvin telepaticamente. Eles são todos brutos que não sabem nada além de lutar. Como ela não conhecia os pais dele, ela não revelou essa habilidade dela e Alvin não revelou nada e apenas riu da piada dela. Eles pensaram que Alvin riu das palavras de sua mãe. Então, quais Pokémons estarão aqui? Arthur perguntou. Acho que vou ficar com o Pidgeot até que o Pidgeotto evolua para o Pidgeot. Afinal, a cor brilhante dele é muito atraente. Vou devolver o Electabuzz e o Slowpoke junto com Baltoy. Vou deixar alguns galões de leite do Miltank. Junto com eles, Butterfree estará aqui para promover o crescimento de frutas com pólenes. Ele disse. Você também vai cultivar frutas vermelhas? Ele perguntou. Claro, para que depois eu não tenha que me preocupar com a ausência deles. Estou comprando acres agora para esse assunto. Butterfree fará com que alguns tipos de insetos cheguem aqui e os faça proteger essas plantas em troca de frutas grátis. Claro que eles também seriam restritos a um limite. Slowking guiará o tipo de água no Lago Poly para que não tenhamos que nos preocupar com o plantio. Meus Pokémons mais velhos supervisionarão os trabalhos e todos vocês podem vir e guiá-los sempre que necessário. E treinarei alguns tipos de insetos e de água para que eles possam se proteger e também proteger a fazenda. Ele explicou parte do plano aos pais. E os Pokémons do professor Carvalho? Michael perguntou. Eu mencionei isso para assustar os outros e não tenho planos de arrastar trabalho ou me extorquir. Preciso de alguma remodelação de áreas. Com o nome do professor. Isso vai acontecer mais cedo sem problemas. Ele explicou. O professor Carvalho não se importará? Gavin perguntou. Não se preocupe, mãe. Eu já conversei com o professor antes e ele também me disse que me ajudará na inicialização, fornecendo-me sementes de berries junto com um contrato de fornecimento de berries para que possa começar em breve. Ele explicou. Dessa forma, não me faltará dinheiro para criar Pokémons, bem como para pesquisa. Também pegarei alguns Pokémons para pesquisa, então seria necessário. Eu precisaria do vovô para cuidar deles e pai, você também pode largar seu emprego na estação de energia e se juntar à minha fazenda. Eu lhe pagarei brilhantemente, ele disse orgulhosamente.
O punho do pai caiu sobre Alvin e ele disse, eu também vou ajudar, mas não seja tão arrogante. Ele segurou a cabeça com dor e disse, desculpe. Também vou sair para pegar alguns Pokémon que preciso para estes. Voltarei em breve, disse Alvin e correu para pegar seu Pidgeot, Bulbasaur e Butterfree e voou para longe em Pidgeot. Ele simplesmente chegou e foi embora de novo. Esse garoto. Genven deixou escapar. Esta é a juventude. Genven. Michael disse. Capítulo 89. Alvin saiu de casa porque sabia que sua mãe o bombardearia com perguntas sobre quanto ele queria investir, que tipo de prédio ele queria construir, que frutas ele iria cultivar ou o que mais. Ela era realmente muito séria em termos de gastar dinheiro e agora que ele está gastando tanto de uma vez é realmente assustador para ela. Alvin estava realmente relaxado quando estava nas costas de Pidgeot voando no ar. Ele esfregou os ombros dele e disse a ele, vá para o Lago Poly por favor. Tenho que ver se há alguma mudança na liderança lá. Antes de deixar a cidade em busca de aventura, Alvin conhecia todos os grupos de Pokémon que viviam num raio de 50 quilômetros da cidade de Floral. Ele conhecia muito bem a área ao redor do Lago Poly. O motivo de seu nome ser assim é porque há um grande grupo de Polyvags vivendo lá. Também há alguns Slowpoke, Magikarp, Marill, às vezes Tentacool também aparecem nele. Quanto aos Gyarados, depois de evoluírem de Magikarp, eles simplesmente desaparecem daqui. Quanto ao motivo, Alvin perguntou a Slowking uma vez e ele revelou que o lago é muito profundo e também tem algumas cavernas subaquáticas que o conectam com o mar próximo. Por essas cavernas, os Gyarados saem do lago e chegam ao mar, então eles não ficam aqui. É considerado pelos Gyarados como uma etapa do ritual de crescimento, então isso não parou até agora. O que Alvin quer fazer com esses Pokémons do tipo água é contratá-los para regar as plantas que ele plantaria aqui para obter berries. Dessa forma, eles podem obter força e comida sem problemas e ele tem outro mecanismo de segurança para as berries. Ele chegou ao lago e libertou Slowking e lhe dirigiu seu plano. Após ouvir isso, Slowking ficou parado, então seus olhos brilharam azuis e depois de algum tempo, algumas sombras apareceram na costa. Essas sombras eram Poliwrath, Kingler, Seaking, Tentacruel, Psyduck, Cloyster, Marill, Slowbro e até Gyarados. Eles foram seguidos por alguns Pokémons como Crabbe, Kingler, Seaking, Golden e outros Pokémons. Havia vários Pokémons do tipo água e seria um sonho para muitos treinadores de Pokémon do tipo água ver tantos deles em um só lugar. Alvin ficou chocado ao saber que esse lago continha tantos Pokémons diferentes, mas pensou que ele estava ligado ao mar, então não foi nenhuma surpresa. Alvin olhou para todos os Pokémons, então finalmente parou em Gyarados e ficou chocado e teve um leve medo em si mesmo. Não importa o que, quando alguém vê Gyarados pela primeira vez, ele sentiria medo, especialmente depois de ouvir tantas histórias sobre a destruição que eles causam, bem como suas raivas. Alvin então começou a falar, vou comprar a terra ao redor do lago para plantar árvores de frutas, bem como uma casa para meus Pokémon. Então espero criar uma cooperação entre nós. E olhou para os Pokémon aquáticos para obter a resposta. Eles conversaram entre si e então o Slowbro apareceu para agir como seu representante. Alvin ficou curioso sobre o porquê de ter sido selecionado, então seus olhos brilharam em azul e uma voz soou em sua cabeça. Que tipo de cooperação você quer de nós, humanos? Sua voz disse. Era semelhante à de um velho. Ele agora sabia por que foi selecionado. Ele era o mais velho deles e podia falar telepaticamente com ele. Quero que você regue essas plantas de acordo com nosso plano, bem como proteja a área para evitar invasões ou ataques estrangeiros. Ele disse. Slowbro olhou para os Pokémons e perguntou, o que ganharíamos? Uma área segura para viver sem se preocupar com outros atacando você aqui, assim como comida. Ele disse que embora a recompensa fosse bem baixa, Alvin estava aberto a negociações. Ao ouvir isso, o Slowbro e outros chefes de Pokémon franziram a testa e disseram, está muito baixo. Estou aberto a negociações. Ele disse, queremos pedra d'água de boa qualidade aqui, junto com outras coisas. Queremos que você ajude a ensinar alguns truques. Slowbro disse, eu posso conseguir uma pedra d'água, mas com quantos de vocês eu não consigo uma de boa qualidade? Depois de gastar tanto, eu mal consegui comprar algumas de baixa qualidade e para o normal pode levar tempo. Alvin mentiu, pois ele poderia facilmente comprar umas de boa qualidade para eles, mas seria uma perda para ele. Ao ouvir isso, eles franziram a testa, mas não tiveram dúvidas, afinal sabiam o quão preciosa era a pedra, embora obter uma de baixa qualidade ainda fosse suficiente. E os truques? Eu poderia te ensinar, mas esses Pokémons devem ser os melhores entre vocês e eles deveriam se juntar ao meu time. Alvin disse finalmente. Ouvindo isso, os Gyarados rugiram alto. Espion, Zolkin ficou na frente de Alvin para protegê-lo, enquanto Pidgeot flutuava acima pronto para enfrentá-los. Pulso de água foi enviado em direção a eles, mas o ataque de asa o cortou para baixo. O soco de gelo de Poliwrath foi subjugado pela cauda de ferro. Os ataques psíquicos dos Pokémon foram esmagados pelos poderes mentais do Slowking. Embora os Pokémons aquáticos estivessem em maior número, eles ainda estavam sendo esmagados pelos poderes de Slowking, Pidgeot e Espion. Humano, você está pedindo demais. Slowbro disse suavemente, embora a raiva subjacente não pudesse ser escondida. Isso é melhor para nós dois. Embora os próprios Pokémon sejam inteligentes, eles ainda carecem de alguma intriga, explique, afirmou ele. Se eu os criar, eles ficarão mais fortes sob mim e obterão tantos recursos quanto meus outros Pokémons.
Eles também aprenderão muitos movimentos sob mim. Dessa forma, quando eles retornarem, eles poderão treinar você e também por causa deles eu não vou te enganar. E se vocês acham que eu os enganei, podemos terminar isso depois que eu plantar as árvores e começar a trabalhar aqui. Ele olhou para eles em busca de resposta. Slowbro e outros entraram em discussão e então ele disse, nós só deixaremos 3 pokémons se juntarem a vocês. Um será um Magikarp. Os outros 2 vocês devem decidir quais vocês querem. Esta frase tem um senso de finalidade, como se ele não fosse mais ter discussão sobre este tópico. Então eu escolho Poliva e Tentacool. Ele respondeu, os 3 pokémons estarão aqui amanhã, então esteja aqui até lá. Concordaremos com suas condições, mas não tente nos enganar. Esses pokémons podem ser mais fortes, mas não podem suportar toda a nossa ira. Depois disso, ele flutuou para longe junto com os outros pokémons. Alvin vendo-os concordar com ele mesmo, expire o ar que ele segurou inconscientemente. Ele então esfregou a cabeça de Spion e falou, agora precisamos do tipo terra como Dugtrio junto com o Snorlax. Ele então chamou Slowking e montou Pidgeot em direção ao seu próximo compromisso. Capítulo 90. Alvin agora estava indo para o sudeste da cidade floral em direção ao mar. Há um porto próximo, a cerca de 100 km de distância, e agora, com sua nova cela, ele podia montar Pidgeot em uma velocidade muito mais rápida do que antes. Ele queria comprar algumas frutas para o plantio inicial. Dizem que sua velocidade mais rápida é equivalente a Mach 2 ou 2 vezes a velocidade do som. Pode ser verdade, mas um jovem Alvin dificilmente suportaria uma velocidade de algumas centenas de quilômetros por hora em Pidgeot, muito menos milhares de quilômetros por hora. Depois de voar por cerca de meia hora, ele estava voando sobre um riacho que agora secou. Agora não é época de seca, então Alvin pensou que qualquer que fosse a causa disso poderia ser um Pokémon forte ou algo interessante. Alvin fez sinal para Pidgeot seguir o riacho até sua origem. Depois de passar, eles viram muitos tipos de água deitados em pequenos trechos de água deixados e alguns lutando por eles. Alvin voou por alguns minutos e encontrou um grupo de pessoas paradas em frente a um grande objeto que obstruía o fluxo de água. Alvin voou para baixo e as pessoas que estavam lá olharam para cima para ver um grande Pokémon alcançando-os. Eles levantaram qualquer pedaço de pau ou objeto que pudessem encontrar para se defender caso o Pokémon os atacasse. Depois que Pidgeot pousou, eles viram um garoto sentado com um Pokémon desconhecido. Embora eles tenham abaixado a arma improvisada, eles não a deixaram cair e ainda permaneceram alertas. Um velho no meio da multidão dirigiu-se a ele e disse, jovem, quem é você? E o que está fazendo aqui? Eu sou Alvin Bart de Cidade Floral, quem você é? Ele perguntou. Eu sou o ancião Gordon da Vila da Folha. Prazer em conhecê-lo. Quanto ao que estamos fazendo aqui, está relacionado ao Riacho Seco. Por que você veio aqui? Ele respondeu. Eu vim por causa do Riacho Seco também. Quando eu estava voando, vi esse riacho seco e quis ver o que poderia causar isso, afinal, não me lembro de ter havido seca em lugar nenhum. Então vim verificar o que aconteceu, Alvin respondeu. É mesmo? Gordon então olhou para o poderoso Pidgeot e perguntou a Alvin, então você pode nos ajudar aqui? Todas as pessoas reunidas aqui também olharam para Alvin esperançosamente. Alvin estava pensando se deveria interferir nesse assunto. Se você nos ajudar, eu o recompensarei com isso. Gordon, vendo Alvin tendo dúvidas, respondeu. Ele tirou algo do bolso. Alvin vendo isso ficou surpreso. Gordon viu isso e ficou satisfeito com sua reação. Esta é uma semente milagrosa e ajuda a potencializar movimentos do tipo grama. Ele disse orgulhosamente, se você puder nos ajudar, nós a daremos a você. Alvin depois de ver sabia que era uma semente milagrosa. A semente milagrosa não era algo muito precioso e agora com seus ativos monetários Alvin poderia facilmente comprá-la. O que era chocante sobre essa semente milagrosa era a quantidade de poder que ela continha. Após desbloquear sua aura, Alvin começou a treinar de acordo com o misterioso manual. Através disso, Alvin dominou a pequena visão da aura. Com ela ele podia sentir diferentes poderes ao seu redor. Embora não completamente dominado, Alvin pode sustentá-la por alguns segundos, mas não pode usá-la continuamente. Ele agora usou a visão na semente e viu que ela contém um nível de poder similar ao da pedra de fogo de excelente qualidade que o professor Carvalho lhe deu. Então ele sabia que isso não só ajudaria Bulbasaur a crescer mais rápido, mas também se tornaria mais poderoso com o tempo. Isso é realmente benéfico para seu Bulbasaur. Ele então se recompôs e disse, ok, eu farei isso. Então, o que você deduziu da sua busca? Nós investigamos e encontramos esse objeto e depois descobrimos que era um Pokémon que bloqueou a água. Queríamos tirá-lo do caminho, mas ele era muito pesado e não conseguimos movê-lo nem um centímetro. Até usamos nossos Pokémons, mas nenhum desses ataques teve efeito nele. Ah, e qual Pokémon bloqueou a passagem? Alvin perguntou curioso. É um Snorlax. Gordon respondeu desamparado. Os olhos de Alvin se arregalaram ao ouvir isso. Por favor, ajude-nos. Não queremos que você o pegue, mas se necessário, nós lhe daremos uma pedra-folha também. Ele disse urgentemente revelando a pedra. Seus medos são bem merecidos porque embora Snorlax seja um Pokémon muito forte, o custo de criá-lo é astronômico. Muitos treinadores não querem criá-lo com medo de ir à falência. Mas não foi o caso de Alvin porque o livro misterioso detalhava como alimentar Pokémon super grandes como Vailord ou alguém com grande apetite como Snorlax. Também com o Snorlax Alvin teria uma cobertura para ter um pomar de frutas. Dessa forma, ele não teria que se preocupar com outros afetando seu comércio no começo. Esse incidente fez Alvin se sentir como um protagonista cuja sorte o ajudou sempre que necessário. Alvin concordou, mas somente depois de pegar a semente milagrosa e a pedra-folha e então pediu que eles saíssem da passagem do riacho. Ele então fez Espion usar o pesadelo, que ela aprendeu com Alakazam no laboratório, e ele acordou com um rugido alto por ter sido perturbado. Prisão de água.
Slowking também foi solto, que sufocou o furioso Snorlax em água e o cercou com água. Era uma esfera de água cercando Snorlax. Snorlax tentou escapar da prisão, mas o assédio contínuo das explosões psíquicas de Spion impediu tudo isso. Slowking não apenas o deixou na prisão de água, mas também usou flechas afiadas de água para enfraquecê-lo. Os esforços combinados de Spion e Slowking começaram a cansar Snorlax. Vendo que ele estava lentamente perdendo a consciência, Alvin pegou uma Pokébola que, alimentada pelo poder psíquico de Spion, o atingiu e o sugou para dentro. A Pokébola balançou para frente e para trás por algum tempo e então ele foi capturado com sucesso. As pessoas viram que ele derrotou Snorlax e agradeceram por seus esforços. Eles começaram a se dirigir alegremente para casa. Mas o velho Gordon teve algumas ideias e então perguntou a Alvin: "Obrigado por isso, rapaz, mas você poderia nos ajudar mais uma vez? Não se preocupe, nós também o recompensaremos generosamente se você nos ajudar." Ele olhou para Alvin seriamente. Essas duas coisas foram bem impressionantes e foram o suficiente para ajudá-los mais uma vez, mas se ele conseguir outra, ele não se importa. Ok, mas qual é o seu problema? Há alguns caçadores de Pokémon que roubam alguns dos nossos ovos de Pokémon. Precisamos da sua ajuda para cuidar deles. Ok, não me importo. Alvin não tem medo e se as coisas piorarem ele pode escapar em Pidgeot. Então eu, como chefe da vila da Cidade da Folha, formalmente o contrato para nos ajudar com a missão do ovo perdido. Gordon disse. Dessa forma, uma missão formal poderá entrar em seu registro e será incluída em sua contribuição para a Liga. Capítulo 91. Alvin montou em Pidgeot e seguiu em direção à floresta onde os caçadores ilegais parecem realizar a maior parte de suas atividades. Alvin fez seu Pidgeot pousar para que ele pudesse acalmar Snorlax. Afinal, ele não tinha muitos Pokémons com ele agora. Depois disso, ele retornou para Spion depois de explicar a ela que os Snorlax não gostam de ser interrompidos durante o sono e são muito violentos com aqueles que os perturbam. Depois de prometer que depois que ele o acalmasse ele a soltaria de volta, ela retornou para a Pokébola. Alvin tinha Bulbasaur, Pidgeot e Slowking fora, caso ele ainda estivesse em estado berserker. Esteja preparado caso ele ataque e Bulbasaur prepare o pólen. Ela preparou pólen suficiente para paralisar Snorlax, afinal ele não sabia se possuía a habilidade de imunidade ou corpo gordo. Como ele é mais conhecido por dormir, o pó para dormir não vai funcionar, afinal ele pode saber roncar ou falar dormindo. Após comandar os Pokémons, ele libertou Snorlax. Era um Pokémon enorme bípede, azul esverdeado escuro, com rosto, barriga e pés de cor creme. Seu corpo é composto principalmente de sua barriga, onde a maioria de suas reservas de gordura se acumulam. Sua cabeça é grande, com orelhas pequenas e pontudas e 2 dentes pontiagudos saindo de sua mandíbula inferior. Ele tem pés traseiros grandes com 3 garras e uma almofada circular marrom, e seus braços e 5 garras dianteiras são curtos. Tinha cerca de 2 metros de altura e provavelmente pesava cerca de 500 quilogramas. Depois de ser solto, ele parecia bem calmo e olhou ao redor com curiosidade até que seus olhos pousaram sobre o grupo. Ele continuou olhando para eles enquanto estava sentado no chão. Ao ver isso, Alvin começou a falar. Olá Snorlax, eu sou Alvin e sou o treinador que te pegou. Alvin esperava que ele ficasse bravo por ter sido pego logo após acordar, mas ele apenas assentiu e não fez nada. Tomando isso como um bom sinal, ele continuou. Eu serei seu treinador de agora em diante e espero que você treine com diligência e não fique preguiçoso. Não espero que você treine o tempo todo, mas se você se esforçar o suficiente e me ouvir, eu o recompensarei. Alvin olhou nos olhos dele e jogou uma coisa em forma de cubo em Snorlax. Snorlax sentiu o cheiro e achou bom e comeu. Ele comeu alegremente e ficou surpreso ao descobrir que seu estômago estava cheio cerca de 1/10 apenas por um cubo desses. Também era realmente delicioso, então ele queria mais. Ele fez sinal para Alvin com as mãos em direção à boca e dando tapinhas fofos em seu estômago. Alvin, vendo isso, sorriu e jogou mais 3 que os comeram alegremente. Ouça-me, você não terá falta de comida no futuro e poderá comer alimentos mais saborosos. Alvin disse. Snorlax assentiu, foi até ele e o abraçou alegremente, mas não o suficiente para esmagá-lo. Ok Snorlax, volte agora e mais tarde você será recompensado. Alvin devolveu todos os seus Pokémons e começou a se dirigir para a área dos caçadores furtivos. Alvin já planejou o caminho para treinar Snorlax. Sua defesa deve ser melhorada, pois ele nunca se tornaria tão rápido quanto o som, mas ele poderia ser treinado para tancar movimentos de Pokémon. Alvin viajou pela floresta por meia hora e viu algo estranho. Neste lugar ele não encontrou nenhum único Pokémon. Isso era estranho, pois mesmo no riacho seco ele cruzava com um Pokémon a cada poucos minutos e ainda assim até agora ele não conseguiu encontrar um único Pokémon selvagem. Provavelmente era um sinal de que os caçadores de Pokémons estavam por perto. Ele ouviu alguns sons de passos e folhas ao redor, então Alvin diminuiu a velocidade e subiu em uma árvore alta. Depois disso, ele fez um sinal para Alter em sua sombra para ver o que era. Alter se levantou de sua sombra, sorriu maliciosamente e foi para a sombra das árvores e explorou o ar. Em cima da árvore, Alvin ainda estava de vigia e esperava pela chegada de Alter. Depois de alguns minutos, Alter chegou na frente de Alvin. Alvin sentiu sua presença devido aos seus sentidos de aura, então ele não ficou muito surpreso. Alter disse a ele que a base dos caçadores furtivos ficava a algumas centenas de metros daqui, na direção oeste, e que havia cerca de 15 pessoas lá. Ele também viu alguns Pokémon em sua mente, como Migutiena, Ariados, Crawdown, Machoke, Skarmory, etc. E nas tendas havia Pokémon capturados em gaiolas, junto com alguns ovos de Pokémon por perto. Alvin sabia que seria uma grande luta, então ele fez um plano. Ele soltou Pidgeot silenciosamente e pediu para distraí-los enquanto Alter soltava os Pokémons capturados para criar o caos.
Este plano foi imediatamente implementado assim que Alvin chegou à periferia do acampamento base. Pidgeot iniciou o ataque com hiper-raio, derrubando alguns pokémons. Assim que isso aconteceu, um rugido veio das tendas. Os pokémons capturados foram soltos e começaram a atacar os caçadores. Havia Graveler, Beedrill, Butterfree, Venomoth e Primeape neste grupo. Eles atacaram para deixar os mais jovens saírem do acampamento e distrair esses caçadores furtivos. Bulbasaur começou a paralisar os caçadores furtivos com pólen. Slowking estava ao lado dela para ajudar a derrubar ataques de curta distância. Ele os deixou lidar e chegou ao depósito. Havia cerca de 16 ovos colocados aqui. O ancião disse a ele que 15 ovos foram roubados da vila e todos eram verdes. Entre eles, havia um ovo de Pokémon cinza simples junto com eles. Este ovo era diferente dos outros e despertou um desejo em Alvin. Depois de pensar em guardar esse ovo para si mesmo após descobrir a quantidade de poderes que ele continha em comparação a outros ovos, Alvin pegou o ovo no bolso enquanto tirava Espion. Espion, tira esses ovos daqui. Sob a combinação psíquica dos dois, eles transferiram os ovos para fora da tenda, mas a sorte deles não foi tão grande, pois um caçador furtivo veio para detê-lo. Essa caçadora era uma fêmea alguns anos mais velha que Alvin. Ela tem cabelo curto prateado e usava roupas vermelho escuras com óculos pretos semelhantes a um goggles. Ao vê-la, Alvin sentiu como se a tivesse visto em algum lugar. Ela gritou para Alvin: "Onde você pensa que está levando meus troféus? Você os roubou, então vou devolvê-los ao verdadeiro dono. Então você é uma dessas pessoas boas que ajudam pessoas em apuros. Você vai pagar por ser um cara legal. Eu pago. Olha quem está falando. Seu povo já está quase terminado. Você acha que pode escapar? Quem presta atenção em escória que não consegue nem lidar com alguns pokémons? Hoje você vai saber a consequência de ficar no caminho do caçador J." Ouvindo isso, Alvin ficou chocado. Eram os caçadores de Pokémon implacáveis daquela época que iam atrás de Pokémons inestimáveis. Capítulo 92. Alvin ficou chocado com a aparência dela, mas rapidamente se acalmou e gesticulou para que seus Pokémons afastassem os ovos de Pokémon. Ela não o impediu porque esses ovos eram sua recompensa e eles a ajudariam a ganhar dinheiro, então era importante que eles saíssem ilesos. Depois disso, ela jogou 2 Pokébolas e saíram, um Shelgon e um Sorupi. Alvin fez com que Espion e Alter se juntassem à batalha. Se alguém perguntasse a ele, ele gostaria que Pidgeot ou Slowking os enfrentassem depois que eles estivessem mais poderosos e pudessem resolver a batalha a um custo mais barato. Antes que Alvin pudesse comandar, ela fez seus Pokémons começarem o ataque. Shelgon atacou Alter com sopro de dragão e Sorupi com míssil de pino em Espion. Alter se fundiu nas sombras para se esquivar enquanto Espion usou poderes psíquicos para mudar sua direção e se salvar. Sorupi contra Espion. Sorupi usou ataque à distância para começar, mas Espion estava indo para o alcance próximo. Alvin disse a ela que seu psíquico não afetaria muito Sorupi, então o alcance próximo era mais proeminente nele. Ela o martelou com cauda de ferro que por sua vez usou cauda de veneno para confrontar Espion. Seus ataques e esquivas criaram pequenos buracos no chão. Claro que ele também usou mordida, picada e presa venenosas para atacar Espion, mas ela moveu as pedras com poderes psíquicos e as atacou ou interrompeu o movimento. Isso foi eficaz, pois Sorupi começou a respirar fundo, mas desviar continuamente a afetou, pois ela também estava com a respiração irregular. Alvin viu isso e entendeu que não poderia demorar muito ou ela perderia. Espion, estrela de energia. Estrelas saem de sua boca e atacam Sorupi, que usa cauda de ferro para varrê-las, mas Alvin já ordenou o movimento final, hiper-raio. Um raio laranja saiu da boca de Espion e atingiu Sorupi. Ele voou de volta gravemente ferido e ficou inconsciente. Da mesma forma, a outra batalha também estava chegando ao fim. Tanto Alter quanto Shelgon estavam cansados dos ataques um do outro. Ambos sofreram com mudanças de status, com Alter sofrendo com queimaduras e Shelgon com veneno. Eles agora estão de pé com força de vontade e se entreolharam de forma semelhante aos seus treinadores. Tenon, sendo seu único adversário, Pidgeot, Slowking e o recentemente capturado Snorlax foram capazes de igualá-lo e derrotá-lo. Eles sabiam que o próximo movimento seria o último. J sabia que tinha perdido, então ela já começou o plano de fuga, mas ela não vai admitir a derrota facilmente. Ela derrubaria pelo menos um Pokémon desse pirralho irritante. Ela acrescentou: "Quem é você, pirralho?" "Eu sou Alvin, e você?", já que ela não se apresentou oficialmente. "Eu sou o caçador J, lembre-se disso. Porque eu serei a maior caçadora furtiva de todas", ela declarou. Cabeçadas em Venoshock. Ambos os ataques atingiram ambos e os deixaram inconscientes. Uma nuvem de poeira se levantou com o impacto e obscureceu a visão. Quando a nuvem se dissipou, o caçador J foi embora enquanto seus amigos caçadores estavam inconscientes no chão ou paralisados sob os esporos atordoados de Butterfree ou dormiam sob o pó do sono de Bulbasaur. Alvin queria deixar Pidgeot procurar por caçador J, que escapou, mas logo o chão tremeu e um Onix surgiu do chão. Alvin rapidamente saiu do caminho antes de sua chegada e olhou para o gigante rochoso. Onix médio tem cerca de 28 a 30 pés ou cerca de 9 metros de comprimento, mas isso é cerca de 1,5 vezes maior do que a média. Este gigante tinha cerca de 12 a 14 metros de comprimento. Cada um de seus segmentos de rocha tinha alguns metros de comprimento e largura de um Bulbasaur. Este Pokémon era realmente um gigante. A coisa mais importante que Alvin notou sobre essa fera foi uma máquina localizada no espinho de sua cabeça, bem como seus olhos vermelhos sangue. Alvin entendeu que essa máquina poderia ter deixado o Onix em fúria sangrenta e ele precisava ser subjugado. Com Espion e Alter fora, seu Bulbasaur não era páreo, especialmente um gigante. Os únicos capazes de igualá-lo ou vencê-lo eram Pidgeot, Slowking e o recentemente capturado Snorlax.
Alvin decidiu entregar essa batalha para Snorlax, pois se a batalha estivesse fora de controle, havia Slowking e Pidgeot para lidar com isso. Ele lançou o único Pokémon não lançado, o Snorlax. Um Pokémon grande, gordo e redondo pousou com um forte golpe e um leve tremor na frente de Onix. Alvin disse a Snorlax, Snorlax, já que está em nossa primeira batalha oficial juntos, vou instruí-lo e tentar seguir minhas palavras. Não seria realista esperar que um Pokémon, especialmente um Pokémon novo e destreinado, seguisse as palavras de seu treinador à risca em sua primeira batalha. Mas ele esperava que pelo menos tentasse seguir todos os comandos. Então Alvin deu um incentivo mais eficaz para Snorlax. Snorlax, se você seguir minha ordem diligentemente, eu o recompensarei com seu Pokécube de sabor favorito. Isso fez o truque e Snorlax ficou mais ereto do que antes e tem uma forte determinação de batalha. Alvin viu que o Onix esmagou sua cauda em direção a Snorlax, então ele ordenou role para fora do caminho. Snorlax se transformou em uma bola e rolou para fora do caminho e então se chocou contra o Onix. Isso fez o Onix cair no chão com um alto tum, e ele ficou ainda mais furioso. Ele também enviou Rock para Snorlax para todos os lados para interromper o movimento de Snorlax rolando. Vendo que Snorlax poderia lutar contra a força de Onix por algum tempo, Alvin disse para ele continuar batendo nele e sempre que tinha uma chance enviava um raio de gelo no dispositivo. Depois de esmagar o Onix no chão, Snorlax foi para trás da cabeça e atingiu o raio de gelo no dispositivo enquanto congelava algumas partes ao redor dele no gelo. Ele gemeu de dor e quebrou algumas árvores próximas. Soco de foco Snorlax. E um soco poderoso atingiu a máquina congelada e a jogou no chão. A destruição da máquina acalmou sua raiva irracional, mas não a acalmou completamente. Depois de ganhar sentido, ele investiu com o sopro do dragão em direção a Snorlax que ouviu hiper-raio de seu mestre. Logo ambos entraram em choque com Snorlax dominando o Onix e derrotando-o. Alvin então jogou uma Pokébola e a capturou. Afinal, um Onix tão grande é ótimo e se transformado em Cetelix seria o tanque principal do time. Depois de se mover para o lado por algum tempo, ele apitou, significando que ele foi capturado. Alvin olhou ao redor para ver uma calma destruída com cerca de 10 caçadores furtivos inconscientes junto com Pokémons. Parece que Caçador J escapou enquanto ele estava enfrentando o Onix. Como ela pode ter ido para longe dali, Alvin a deixou em paz e foi em direção aos caçadores furtivos com alguns pensamentos pesados. Capítulo 93. Alvin foi em direção aos caçadores agora amarrados com alguns pensamentos pesados. Se ele os deixasse ir, eles provavelmente tentariam encontrar problemas para ele ou o Caçador J os faria fazer isso. Então aqui Alvin queria lidar com todos eles. Alvin pensou em seus Pokémons. Seus Pokémons mais velhos já mataram algumas pessoas que sentiram que eram alvos fáceis quando ele viajou pela cidade. Mas seus Pokémons mais jovens nunca os mataram ou pelo menos nunca os mataram cara a cara. Este será um bom momento para exercitar a mente deles. Ele liberou seus Pokémons mais uma vez e começou a curar o Alter e o espião feridos. Quando eles conseguiram se mover, ele ficou na frente dos caçadores capturados e gesticulou para que seus Pokémons o cercassem. Depois disso, Alvin disse ao seu Slowking para acordá-los para que pudesse começar. Alvin iria matar todos eles agora e aqui, então a notícia de que ele estava recebendo um misterioso e provavelmente poderoso ovo de Pokémon não deveria se espalhar. Ele sabe que Caçador J não o revelará porque isso prejudicaria sua reputação e se eles forem deixados ou entregues à liga. Eles podem espalhar informações sobre ele e a busca por J para ele será mais entusiasmada a ponto de sua família se envolver, o que ele não quer. Quanto ao porquê de acordá-los, Alvin queria fortalecer a determinação de seus Pokémons. Se eles estivessem inconscientes, sua morte seria silenciosa, mas com a forma como ele continua se envolvendo nessas situações, Alvin sentiu que eles deveriam aprender a tingir as mãos de vermelho. Logo as 12 pessoas capturadas estavam lentamente voltando a si. Ele então acenou para Slowking e 3 deles voaram para fora. Alvin então disse a Espion, Alter e Bulbasaur, Espion usa cauda de ferro para acabar com ele, Alter soco de gelo e Bulbasaur usa chicote de videira para sufocá-lo. Eles fizeram o que ele pediu e logo, os 3 viram a vida nos olhos de seu povo capturado lentamente deixando seus ataques começaram a diminuir lentamente no caso de Espion e Alter enquanto o aperto de Bulbasaur afrouxava. Alvin então disse resolutamente, não hesite e faça o que eu digo ou vou deixar você gostar deles ainda mais lentamente. Isso os deixou com medo. Embora Espion e Alter tenham matado os capangas antes também, mas vê-los morrer bem na frente de seus olhos enquanto olhavam para seus olhos era assustador. Eles desviaram os olhos ou os fecharam, mas mais uma vez Alvin disse, não feche os olhos. Aprenda a suportar porque no futuro você terá que passar por esse tipo de situação cada vez mais. Sua voz era fria como gelo, eles vacilaram um pouco, mas seguraram até o fim. Depois disso, ele os deixou acabar com o resto também. Enquanto isso, Slowking cavou um buraco para enterrá-los. Alvin viu os 3 Pokémons atordoados após passarem por essas situações. Alvin se abaixou de joelhos e esfregou a cabeça de Espion e Bulbasaur e disse suavemente, se quisermos ficar mais fortes, entraremos na verdadeira zona selvagem em breve e lá vocês realmente experimentarão a situação de matar ou morrer. Aquele lugar é onde nem mesmo a Liga intervém, porque este lugar é o verdadeiro berço da genialidade. Enquanto ele pensava, todo treinador Pokémon e campeão da Elite 4 tem que ficar aqui por pelo menos um ano e os novos líderes de ginásio devem mostrar sua capacidade ficando lá por pelo menos 2 meses para mostrar suas habilidades e poder. Assim que fomos inscritos na lista do torneio juvenil, o professor me disse que eu deveria entrar lá e ficar pelo menos uma semana para que pudéssemos acessar o nível que realmente alcançamos. Se pudermos permanecer na floresta por um mês, receberemos um certificado de pesquisador Pokémon e poderemos entrar diretamente no torneio em vez de passar pelas eliminatórias.
Se não conseguirmos sobreviver nem um mês lá, nunca seremos considerados um treinador realmente forte. Por causa da liga, não há guerra entre regiões, mas lá fora há um campo de batalha, então teremos que ser implacáveis se necessário para sobreviver lá. Lembre-se de nunca mostrar misericórdia em uma batalha. Ele disse finalmente e então Slowking levantou os corpos mortos para o poço e Pediot usou ondas de calor para queimá-las levemente e desfigurá-los. Depois que eles queimaram um pouco, ele encheu o poço para que eles não atraíssem a atenção dos outros pelo cheiro de decomposição. Ele então devolveu os Pokémons e levou os ovos de Pokémon para a Vila das Folhas montando no Pediot. O próprio Alvin ficou um pouco magoado por deixar seus Pokémons passarem por isso. Até mesmo Espion, que viajava com ele, agora estava na Pokébola junto com Alter. No entanto, era necessário. Afinal, pessoas mortas por você bem na sua frente ou uma morrendo por causa de você longe de você é diferente. Ele colocou esses pensamentos de volta e Alvin viu uma pequena localidade com uma pequena casa à distância. Havia cerca de 20 a 40 casas neste lugar, então a população aqui não excederia algumas centenas no máximo. Alvin foi diretamente para a maior casa no centro da vila, onde a possibilidade de encontrar o ancião da vila, Gordon, era mais provável. Pediot voando sobre a vila atraiu a atenção das pessoas abaixo e elas começaram a se dirigir ao centro para ver porque alguém viria a um lugar pequeno como este. Esse tumulto também fez o ancião sair do prédio. Alvin desceu de Pediot e chegou na frente do ancião Gordon. Gordon perguntou a ele, há algum problema aí fora? Você teve algum problema? Você os encontrou lá? Ele sentiu que Alvin encontrou um problema ou não os encontrou lá, então ele voltou aqui para ele. Alvin apenas tirou o ovo de Pokémon para Gordon ver e disse a ele, aqui está. Então, qual foi minha recompensa de novo? Você os recuperou tão cedo daqueles caçadores. O que aconteceu com aqueles caçadores? Depois que eu os derrotei, eles fugiram. Você só me pediu para pegar os ovos de volta e não para pegar os caçadores furtivos ou algo assim. Alvin disse, sim, o que você diz é verdade. Então por que não entramos e eu posso oficialmente concluir o contrato junto com suas recompensas? Estou com pressa. Eu estava indo para o porto para comprar algumas frutas frescas e agora com aqueles Snorlax preciso de toneladas de frutas para o apetite dele, junto com algumas sementes para eu mesmo cultivá-las. É mesmo? Ele perguntou e seus olhos brilharam e disse, eu ia entregar um Pokémon raro para você ajudar, mas se você precisar de frutas, podemos ajudar com isso. Gordon entrou e depois de alguns minutos saiu com uma Pokébola, um certificado e uma bolsa e os entregou a Alvin. Aqui estão algumas sementes de Oranberry, Cherryberry, Peixaberries, Houseberry, Chetuberry e também Citrusberry. Acho que essas serão adequadas. Alvin ficou chocado com isso e involuntariamente perguntou, não é um pouco demais? Esses Pokémons eram um raio de esperança para nós. Se os perdêssemos, teríamos uma grande perda e você nos ajudar foi semelhante a nos dar uma nova esperança. Então eles não importam. Ele disse sinceramente. Esses Pokémons eram muito mais para o velho do que para Alvin. Eles eram uma fonte de elevação do status da vila na liga. Se eles pudessem ter um treinador de nível intermediário aqui, eles teriam muito mais alívio do que tem agora. Então Gordon pensou que tinha lucro. Depois de pegá-los, Alvin não se preocupou em esperar mais aqui e voou em Pediot para a montanha próxima em busca dos Pokémons terrestres que ele precisava no pomar de frutas. Capítulo 94. Alvin saiu em seu Pediot junto com suas recompensas. Enquanto entregava a recompensa, ele também lhe deu um envelope contendo algo parecido com um pingente. Afinal, ele pegou uma semente milagrosa e uma pedra-folha para cuidar de Snorlax e dessa vez, ele enfureceu um poderoso caçador de Pokémons, com quem estava disposto a negociar novamente para obter mais benefícios para si. Afinal, um Pokémon junto com algumas berries não eram o suficiente, mas esse envelope conseguiu compensá-lo o suficiente. Quando ele tentou escaneá-lo usando a visão de aura, seus olhos foram evitados ou até mesmo repelidos por ele. Se não fosse por Gordon sinalizando para ele não verificar naquele momento, ele já teria visto. Depois de voar por alguns minutos, ele deixou seu Pidgeot pairar por algum tempo para que ele pudesse ver o que ele tinha. Alvin tirou o envelope e viu uma carta junto com um colar com uma pedra verde incrustada nele. Ele pegou a carta e leu. Jovem, obrigado pela sua ajuda. Sei que o Pokémon que eu te der não será compensação suficiente, mas espero que isso te sacie. Esta é uma antiga relíquia do nosso povo. Foi abençoada por um tipo de grama poderoso que também abençoou nossas terras com fertilidade porque um ancestral a ajudou no passado. Que Pokémon abençoou isso eu não sei, mas sei que ajuda os Pokémons de grama semelhante à semente milagrosa. Já que você gostou tanto, pensei que você também gostaria. O motivo pelo qual não revelei isso é porque muitos pensariam que estou sendo generoso demais ao recompensá-lo. Eles acham que o passado é mais importante que o presente ou o futuro. Já que você ajudou nossas gerações futuras, eu aqui o recompenso com a relíquia do passado. Mais uma vez agradeço sua ajuda. Se precisar de nossa ajuda, por favor, me diga. Certamente ajudarei no futuro. Chefe da aldeia Gordon. Depois de ler a carta, Alvin olhou novamente para a gema verde e sentiu algo extraordinário sobre ela. Ele então a deixou em paz e disse a Pidgeot para ir para o vale próximo. Este vale tem muitos Diglett e Dugtrio aqui. Eles principalmente acalmam o solo, permitindo melhor fluxo de água e também fornecem minerais essenciais para as plantas que crescem ao redor. Eles também podem ser os jardineiros da natureza. Então ele decidiu ter pelo menos 6 deles capturados para seu próprio trabalho. Alvin chegou ao vale e se deparou com Pokémons olhando furtivamente para ele e Pidgeot que pousou lá. Alguns Pokémons curiosos como Pichu e Swablu até olharam diretamente para ele. Ao vê-los, Alvin gesticulou em direção a eles e pegou um Pokécubo. Seu doce aroma atraiu Pichu e Swablu para fora. Ele então deu o cubo a eles. Depois de examiná-lo e descobrir que não havia nada a temer, eles o comeram alegremente.
Enquanto isso, Pichu descarregou um choque elétrico ao redor, embora tenha errado tudo e atingido a árvore. Enquanto comiam, Alvin pegou a Pokédex para escaneá-los. Pichu, ele não pode usar golpes elétricos efetivamente. Quando você fica excitado ou surpreso, eles descarregam raios involuntariamente. Swablu tem asas leves e macias que são como nuvens de algodão. Ele não tem medo de estranhos e frequentemente fica em cima das pessoas como um chapéu. Depois disso, ele perguntou: vocês podem me dizer onde posso encontrar Diglett? Eles inclinaram a cabeça e olharam para a pessoa na frente, confusos. Eu tenho uma fazenda. Preciso deles para suavizar o solo lá, bem como ajudar a cultivar pomares lá. Então, preciso de alguns deles, ele respondeu. Desta vez, eles balançaram a cabeça seriamente, mas não tanto. Alvin notou que o Pichu provavelmente tinha acabado de chocar há alguns dias, enquanto Swablu também era jovem. Então eles ainda estão em seus estados de bebê. Ele realmente gostava de pokémons em estados de bebê porque se bem treinados eles podem ser mais fortes do que sua contraparte e também os laços entre eles seriam mais fortes também. Então ele estava calmo com eles para criar laços e ver se eles poderiam se juntar a ele. Ele também viu um Raichu e Altaria por perto olhando para eles. Então ele não era agressivo com eles. Não era que ele estivesse com medo, mas se ele agisse muito violentamente com eles, isso poderia afetar o relacionamento deles mais tarde. Eles então se entreolharam e conversaram, e então tanto Swablu quanto Pichu levantaram as mãos para a frente, provavelmente pedindo mais orientações em troca. Ele entregou uma para cada um, que desapareceu assim que pousou na palma da mão deles, e então disse: vocês ganharão mais se me ajudarem. Eles então montaram em seus ombros. Um em cada ombro e Swablu sentou-se em sua cabeça. Eles então o guiaram pela floresta. Eles encontraram alguns Dugtrio e Diglett trabalhando lá. A chegada de Alvin os assustou, mas Alvin rapidamente liberou seu Slowking para primeiro negociar e, se não, agir agressivamente. Zolkin então começou a conversar com o Dugtrio enquanto Alvin os escaneava também. O scanner também coletava os outros dados dos Pokémons junto com seu peso aproximado enquanto comparava com os dados originais. Então Alvin escaneou até mesmo os Pokémon pré-escaneados para comparar os diferentes personagens Pokémon encontrados em diferentes lugares. Zolkin então fez um gesto para Alvin e disse: se derrotarmos o líder deles, eles concordarão com as condições para que eles também possam visitá-los. Claro que era para verificar a atitude do treinador, afinal, se eles perdessem, perderiam toda a capacidade de negociação. No entanto, Slowking derrotou facilmente o Dugtrio, levantando-o do chão e enviando-lhe um pulso de água. Esta batalha chocou a tribo enquanto os dois jovens em seu ombro e cabeça pulavam animados com a batalha. Então quem concordou em se juntar? 6 Diglett e 2 Dugtrio saíram e foram pegos por Alvin. Os dois Pokémons em seu ombro acidentalmente tocaram a Pokébola vazia e foram pegos também. Isso foi surpreendente e os dois Pokémon supervisores saíram e gritaram para Alvin. Zolkin ficou na frente pronto para enfrentá-los. Alvin não quer lutar aqui, caso esses Diglett se machuquem e depois afetem os Pokémons que ele capturou. Ele também queria negociar com os Pokémons para criar esses jovens. Calma, vamos conversar sobre isso. Eu quero criá-los e você pode batalhar comigo para ver se eu sou capaz de não. Além disso, para ajudar vocês dois, vocês podem enfrentar meu Slowking juntos. Isso irritou os dois que pensaram que ele os estava insultando, mas sentiram que poderiam ensiná-lo. Ele liberou os dois jovens da Pokébola e explicou a situação. Eles concordaram em seguir para a comida e ficaram com Alvin para assistir à luta entre Slowking e seus pais. Capítulo 95. Alvin estava de pé ao lado. Ele decidiu deixar Slowking enfrentar os dois pais sozinho. Esses dois estavam no nível inicial de Elite, não o oponente de Slowking, que estava no pico da Elite, mas juntos podem fornecer um desafio decente para Slowking. Raichu e Altaria estavam juntos e prontos para enfrentar Slowking, que estava preguiçosamente ali, mas se alguém prestasse atenção, ele estava acumulando seus poderes psíquicos para enfrentá-los. Alvin, vendo que ambos estavam prontos, disse: comece. Assim que ele disse que Raichu enviou um choque de trovão em Slowking, qual canal foi desviado pelo psíquico em direção a Altaria. Ela usou guarda de algodão para se proteger. Enquanto isso, Slowking enviou pulso de água em direção a Altaria, que foi esmagada no chão. Não lhe dando chance, ele então a colocou na prisão de água da água do pulso de água. Isso a impediu. A razão pela qual Slowking a escolheu como alvo foi Alvin dizendo psiquicamente a ele: Raichu e Altaria são fortes, mas Raichu tem velocidade e vantagem de tipo. Mas o que tornou Altaria mais forte foi sua resistência, seu tipo de dragão e sua força física. Slowking, embora forte, tem defesa fraca assim como velocidade lenta. Então, enquanto ele podia desviar de ataques elétricos, Altaria ataques próximos como investida do dragão, fúria dos pássaros ou giga impacto se ela soubesse que tornaria isso difícil para ele. Se Raichu soubesse fazer investida trovão, ele ainda estaria em apuros, mas esse movimento só pode ser aprendido na fase Pichu, o que o tornou atraente para Alvin. Slowking então começou a usar a prisão de água como escudo para movimentos elétricos, o que era vantajoso para Slowking. Isso ajudou a machucar e enfraquecer Altaria, mas também cansou Raichu. Vendo que o ataque à distância não estava funcionando e para ajudar seu parceiro, Raichu correu em branco em direção a Slowking e o atacou com sua longa cauda. Mas logo ele usou Tóxico. Esse ataque atingiu o alvo e o fez gritar de dor. Alvin fez a maioria se seus Pokémons aprendessem Tóxico porque isso pode ser usado para a maioria dos Pokémons e é uma boa virada de jogo. Vendo Raichu quase caindo, ela usou uma voz imperativa que fez Slowking perder o controle sobre a prisão de água e libertá-la.
Altaria então usou a investida do dragão e jogou Slowking para trás no ar e foi até Raichu e deu a ele uma Pechabelry. Embora não o tenha curado completamente, ainda conseguiu fazê-lo se mover novamente. Desta vez, os dois pais estavam muito sérios e prontos para o round 2, enquanto o próprio Slowking estava bravo consigo mesmo por deixá-la escapar. Desta vez, ele não os deixará escapar facilmente. Mas uma voz gritou, pare. Isso voltou a atenção deles para Alvin, que agora gritava. Esta é apenas uma batalha para confirmar se eles podem viajar comigo. Não é uma batalha de vida ou morte. Slowking, derrube-os. Slowking olhou para Alvin, então cacos de pedras começaram a cair no chão, que estavam escondidos entre as árvores. Isso chocou os outros dois. Vocês dois também estavam indo muito a sério. Raichu está muito envenenado. Se não for curado logo, isso afetará suas ações e atividades mais tarde. E por causa disso ele poderia morrer se não fosse capaz de funcionar corretamente. Alvin disse. Ao ouvir isso, ambos ficaram tristes, pois sabiam que o que ele disse era certo. Vem aqui. Eu vou te ajudar. Raichu foi até ele enquanto Alvin usou o antídoto para neutralizar o veneno no corpo, dando-lhe algumas frutas de peixe que ajudarão a subjugar os restos. Então ele perguntou a eles, eu sou elegível para criá-los? As duas crianças ficaram impressionadas com a batalha que tinham pela frente e queriam crescer tão fortes quanto elas, então estavam dispostas a ir com Alvin. Mas isso se seus pais permitissem. Afinal, eles ainda são jovens e instintivamente seguiriam seus pais. Os dois pais então gesticularam para Alvin esperar um pouco para que pudessem conversar com seus companheiros e discutir e eles correram para seus ninhos. Os dois não estavam com medo de Alvin ir embora enquanto eles saíam porque esse Slowking quase os derrubou sozinho, e ele ainda tem um Pidgeot nele também. Então ele não precisa enganá-los. Ao ver isso, Alvin sentiu que deveria ter esperado ali e também cozinhado comida para seus pokémons. Já passava da tarde e ele não os alimentou com almoço porque se os caçadores furtivos fracassarem. Então agora seria bom. Ele liberou todos os pokémons que tinha com ele, junto com os pokémons capturados recentemente, como Snorlax, o Dugtrio e Diglett, além do novo pokémon que por acaso é um Combee da região de Sinnoh. Embora seja raro em Kanto, mas pode ser facilmente encontrado em Sinnoh, suas habilidades com mel serão úteis para ele também. Além disso, o fato de ela ser uma fêmea o fez ter sorte. As proporções de proporção de fêmeas para fêmeas em Combee eram muito baixas. A fêmea também pode evoluir para uma poderosa Vespiquen, que também é um Pokémon muito poderoso. Então ele estava feliz com ela. Como ele precisa é pegar mais Combee e deixar isso evoluir para Vespiquen e ele terá suprimento contínuo de mel à sua disposição. Os dois jovens Pokémons olharam ao redor e cumprimentaram os outros alegremente e depois começaram a pular alegremente na barriga de Snorlax. Snorlax deixou que fizessem o que quisessem e apenas deitou no chão. Espion veio em direção a Alvin e o cutucou. Ver os três Pokémons se recuperando um pouco deixou Alvin feliz. Ele esfregou a cabeça dela e disse, garota, você pode cuidar deles enquanto eu preparo comida para eles, especialmente aqueles Pichu e Swablu. Eles são recém-nascidos e vão causar problemas. Você não quer que eles sejam tão travessos quanto Alter ou Nidoran quer? Ao ouvir isso, Alter grunhiu em desacordo, mas Espion estava vigilante para não deixá-los ficar assim. Ele então foi cozinhar depois que Alter retornou com toras. Enquanto ele cozinhava, Espion o chamou e quando olhou para eles viu um Pokémon rosa familiar pulando no estômago de Snorlax. Era o meu. Capítulo 96. Alvin viu que Meu estava brincando junto com Pichu e Swablu no estômago de Snorlax usando-o como trampolim e vendo quem conseguia pular mais alto. Ele ficou chocado com a aparência dela. Como a comida seria cozida em breve, ele decidiu terminá-la primeiro e cumprimentá-la depois. Se fosse antes de conhecer Meu, ele ficaria emocionado e teria deixado tudo para conhecê-la, mas ele passou semanas com ela na forma Eevee dela. Então ele não estava tão emocionado agora. Após terminar, ele foi até Snorlax e disse, você está se divertindo, não é, Meu? Ao ouvir a voz de Alvin, ela parou de pular e olhou para ele, então correu e o abraçou. Parecia que alguém estava feliz encontrando um velho amigo, não fosse por sua cauda vagando ao redor dele como se estivesse procurando algo. Ao ver isso, ele sorriu e puxou uma caixa. Ao ver isso, ela ficou confusa. Então Alvin explicou, fiz seu favorito e esta caixa está cheia deles. Se usado corretamente pode durar alguns dias. Ela alegremente pegou e voou ao redor de Alvin. Os jovens Pokémons não sabem por que ela estava assim, mas se juntaram a ela para circundar Alvin. Alvin ficou feliz em vê-los daquele jeito, então ela parou e de repente se teletransportou com a caixa e depois de alguns momentos retornou. Alvin perguntou, onde você foi, Meu? Meu respondeu telepaticamente, fui esconder a caixa para poder comê-la mais tarde. Então, o que você faz? Eu sinto o cheiro daqui. Usa é uma delícia. Posso comer também, enquanto fazia expressões fofas. Alvin apenas sorriu e então começou a distribuir comida para seus Pokémons e também para si mesmo. Todos estavam comendo a comida com delicadeza. Snorlax também acordou para comer e depois de comer dormiu novamente. Ele viu Espion, Alter e Slowking cercando Meu e conversando. Ele olhou para eles conversando enquanto inconscientemente tocava a gema. Ele estava curioso sobre sua origem, então decidiu perguntar a ela. Assim que ele o tirou, Meu olhou para ele e perguntou, quando você conheceu a celebridade, Alvin? Celebi? Ele perguntou intrigado. Você não a conheceu? É relacionado a ela? Ele perguntou. Sim, foram os poderes dela que eu senti através disso. Ela respondeu. Então, onde você conseguiu isso? Ajudei uma aldeia com caçadores furtivos e eles me recompensaram com isso. É mesmo? Então ela olhou para ele maliciosamente. Você sabe o que isso faz? A mudança de expressão dela o deixou perplexo, mas ele ainda respondeu. Não,
Ela começou a rir e disse, posso te dizer, mas quero mais 10 caixas de sabores diferentes. Ao vê-la negociando com ele, Alvin não conseguiu deixar de sorrir. Era similar a uma criança exigindo algo em troca por ajudar um ancião. Alvin poderia fazê-lo alegremente, mas sentiu que ele também deveria jogar junto com ela. Eu não posso pegar tantos. Eu só posso fazer mais 2 com minha reserva atual de frutas. Claro, se você me der algumas sementes de frutas. Então, com a ajuda de Diglett, gesticulando em direção ao grupo de pokémons terrestres, eu posso cultivá-las e você não terá que se preocupar em receber sua guloseima. Ele disse diretamente. Ele sentiu que poderia facilmente obter algumas frutas raras de pokémon dela, então ele disse isso. Mel, que era novata na área, aceitou facilmente suas palavras e sentiu que ele dizia a verdade, então ela concordou. Ele tirou mais 2 que foram levados por Mel e depois que ela os guardou em casa, ela apareceu novamente e trouxe algumas sementes de frutas vermelhas com ela e disse, eu só tenho essas frutas vermelhas. Não sei o que são, mas elas eram realmente saborosas. Então pegue essas agora e cultive-as para que eu possa ter mais delas para comer. Também trarei mais na próxima vez. Quanto a esta joia, ela é abençoada pelos poderes da grama e do tempo de Celebi. Você conhece outra Dialga? Só ela tem poder de tempo. Claro que eu também posso usar um pouco, mas não faço isso. Dialga sempre grita comigo quando faço isso, dizendo que causo problemas para ele e outras coisas. Ele é muito rude também, nunca me deixa me divertir. Quem se importa se eu mudar uma coisa ou duas? Ele não pode simplesmente remodelar ou simplesmente deixá-la ser. Ele até faz com que celebridades não brinquem comigo porque eu não deixo que elas observem pacificamente as linhas do tempo. Ela continuou a reclamar sobre o Pokémon temporal lendário, Dialga. Alvin ficou surpreso como ela distribuiu os Pokémon lendários mesmo quando ela estava errada, mas ele se sentiu muito bem. Arceus estava dormindo agora e ela, estando logo abaixo dele, pode fazer o que quiser. De qualquer forma, seus Pokémons mal sabem muito sobre os Pokémons lendários em Kanto, muito menos sobre os lendários temporais de Sinnoh. Os lendários são conhecidos apenas por pesquisadores ou pessoas que os pesquisam principalmente. Se uma pessoa comum visse um Pokémon lendário, a menos que fosse especificamente informado, ela o consideraria apenas um Pokémon raro encontrado naquela região. Então seus Pokémons apenas riram e não se incomodaram, mas Alvin tossiu para acabar com a birra dela. Sim. Esta gema aumentará o poder da grama junto com a qualidade de itens de grama como pedra de folha, pedra do sol ou semente milagrosa. Ela disse. Ao ouvir isso, Alvin ficou muito chocado. Essa pode ser outra maneira de ele ganhar riqueza. Afinal, se isso aumenta a qualidade, então a pedra folha e a semente milagrosa que ele obteve provavelmente evoluíram de pedras pobres ou comuns. Dessa forma, ele pode vender boa ou até mesmo excelente qualidade se estiver precisando diretamente de dinheiro. Afinal, se ele fizer isso ativamente, pode sofrer alguns ataques e agora ele só quer ser discreto. Mas Mel não revelou todos os seus poderes. É isso que ele faz com a energia da grama. Com o tempo e os poderes da grama, ele pode acelerar o crescimento das plantas ao seu redor. Então, se você usá-lo, ele pode não diminuir drasticamente o tempo, mas pode diminuí-lo em 1/4. Isso significava que se uma árvore precisava de 4 anos para crescer, ela poderia levar 3 ou até um pouco menos por causa de sua presença. Você pode até regar as plantas mergulhando-as na água, e essa água mágica pode tornar seus frutos mais poderosos e eficazes também. Todas essas qualidades podem ajudar muito Alvin em seu cultivo de frutas vermelhas. Com Combay, ele pode começar o negócio de mel e depois de algum tempo pode fazer frutas vermelhas também. Ele também pode modelar a área de acordo com a preferência de seus Pokémons mais tarde, ou até mesmo expandir mais tarde. Enquanto Alvin pensava nos planos futuros, alguns Pokémon chegaram ao acampamento deles. Eles eram os pais de Swablu e Pichu. Junto com eles estavam Raichu e Altaria mais velhos, que provavelmente poderiam ser os chefes da tribo. Ao chegarem, eles ficaram chocados com a presença de Mel e se curvaram diante dela, sabendo de sua identidade. Depois, pediram que seus filhos também se curvassem, mas as crianças apenas olharam para eles, confusas. Alvin sabia por que eles fizeram isso, mas deixou para lá. Mel agora voava livremente ao redor de Alvin e olhava para ele. Eu acidentalmente peguei os filhos deles, então eles me testaram para ver se eu era qualificado para criá-los. Mas depois disso eles voltaram para os companheiros antes de tomar uma decisão final e agora eles vieram para responder. Ele explicou a ela que olhou para eles e assentiu. Os pais sentiram que poderiam tentar fazê-lo libertá-los mais uma vez ou pelo menos tentar por seus filhos, mas agora, vendo que ele conhecia Mel, eles sentiram que ele cuidaria bem dos Pokémons. Afinal, há rumores de que Mel não se revela para pessoas más. Então os pais concordaram, mas pediram para deixar as crianças voltarem para casa e se despedirem da família. As cabeças mais uma vez se curvaram para Mel e partiram com eles após prometerem retornar, e Alvin e seus outros Pokémons, junto com Mel, comeram alegremente o almoço à noite. Capítulo 97. Alvin agora está deitado na margem do lago, enquanto sons de risadas e água espirrando vêm do lago. O lago é o Lago Poli, ao redor do qual ele queria criar a fazenda. Agora toda a área de alguns quilômetros ao redor do lago, incluindo ele, é sua propriedade pessoal. Com ele comprando uma terra tão grande atraiu a atenção da liga, mas isso não lhe causou nenhum problema. Na verdade, apenas acelerou o processo e ele só comprou a terra e o lago foi apenas um bônus extra que ele ganhou. Levou 10 dias desde que ele começou a conversa com o prefeito Butch para a terra para concluir o acordo. Quanto ao quanto custaria, ele gastou 100 milhões em terra, pois a alguns quilômetros de distância havia uma montanha alta que ele achou ser um ótimo lugar para tipos de solo. Seu Onix se apaixonou por ela por causa da variedade de minerais que ela tem. Ele decidiu decidir essa montanha em partes. O topo seria principalmente para o tipo de gelo terrestre e pilosvine e o inferior pertence ao tipo de rocha ou solo que ele pegou mais tarde.
Depois disso, ergueu uma tempestade de neve lá. Esse fenômeno atraiu a atenção de algumas pessoas ao redor, mas foi controlado por seus pokémons, já que os caçadores forneciam sua energia vital para Alter. Essa foi outra descoberta de Alvin. Junto com as frutas, a energia vital também é muito nutritiva para os tipos fantasmas. Antes ele sentia que apenas a energia do medo era possível alimento para eles, mas agora a energia da vida tornava isso mais fácil. Ele sabe que conforme viaja mais, enfrentará muitas experiências de vida e morte, portanto, o suprimento de energia da vida pode ser consistente para Alter. Também é semelhante ao álcool para fantasmas, pois eles ficam intoxicados e começam a causar caos. Com a subjugação oportuna do Alter por espião, tudo parou. O preço altíssimo é porque ele sentiu que se não fizer agora, mais tarde, pode ser um problema. Atualmente, ele está trabalhando apenas em áreas ao redor do lago. Já faz um mês e nesse tempo foi construída uma casa térrea com 5 quartos e uma extensão total de 100 metros de comprimento. Quanto a como foi feito tão cedo foi a aplicação de Pokémon que facilitou junto com Alvin gastando uma boa quantia de dinheiro. Por isso seu avô decidiu morar aqui enquanto seus pais e irmãos moram na cidade e ocasionalmente vêm aqui para visitar, o que é o caso agora. Os irmãos dele estão brincando no lago com os pokémons jovens e outros tomando sol por perto. Ele estava tirando um dia de folga hoje. Sua estadia de 2 semanas se tornou uma estadia de 1 mês e meio por causa do trabalho que ele tinha. Dessa vez, ele fez principalmente a papelada para terras e outras formalidades enquanto treinava seus pokémons junto com os novos. Ele também visitava frequentemente o centro Pokémon para algumas tarefas de trabalho. Essas tarefas serviam como uma boa prática de treinamento para os jovens pokémons como Haltz, Svablu e Pichu. Ele também fez algumas com Snorlax para criar vínculos com ele. Também assim que ele levou Pichu embora, ele deu a ele uma pedra eterna. Ao contrário dos jogos onde pokémons em estágio de bebê precisam de amor e amizade para crescer e evoluir no mundo real, eles crescem em uma taxa vigorosa. Dizem que Pichu, Igglybuff e Azurill podem evoluir para Pikachu, Jigglypuff e Marill em apenas meio mês a 1 mês se sobreviverem. Além disso, com o estágio juvenil tão pequeno, sua aparição torna-se rara e se bem treinados nessa fase, eles se tornam muito mais fortes no futuro. Alvin descobriu que seu Pichu tinha cerca de 10 dias de idade, então ele rapidamente lhe deu Pedra Eterna e começou a treiná-lo, decidindo deixá-lo evoluir somente depois que ele aprendesse um pouco de Investida Trovão. Ele também ganhou um Azurill junto com outros 3 pokémons aquáticos, pois este pokémon curioso o seguiu e se juntou a ele. Para este futuro pokémon poderoso, Alvin aceitou alegremente, é claro, que levou muito tempo para acalmar os pokémon aquáticos furiosos que o acusam de enganar os jovens pokémon para que o seguissem. Mas as agulhas de água criadas do lago por Slowking os acalmaram e eles negociaram que ele não pegaria mais nenhum pokémon do lago, mesmo que eles concordassem. O que ele concordou, mas desta vez Alvin adicionou uma nova condição de que se algum dos pokémons decidisse seguir seus irmãos, eles não deveriam obstruí-los ou então. Ele parou ali, deixando-os pensar no que ele poderia fazer. Afinal, eles sabiam que se ficasse bravo, ele poderia acabar com eles depois de ver os poderes do Slowking. E ele secretamente deu a entender que não era o pokémon mais forte que Alvin tinha no momento. Então, depois disso, Alvin leva seus irmãos ao lago para que eles possam se relacionar e ganhar um iniciante, como ele ganhou de Pidgeot antes, o que pode facilitar a aventura deles no futuro, se eles quiserem. Seu irmão Ben atualmente tem um Poliva que o segue, enquanto sua irmã Clara ganhou um Orcia, o que foi surpreendente para Alvin. Mas ele descobriu mais tarde que este curioso Orcia veio do mar e agora reside no lago. Aconteceu quando ele negociou com os tipos de água e esse Pokémon antes que pudesse ser expulso foi salvo pelos seus Pokémons. Esses 2 Pokémons são muito poderosos se bem treinados, especialmente Orcia, um Kindra que pode criar redemoinhos no oceano se quiser. Se ela não fosse sua querida e doce irmã, ele não se importaria em tê-lo para si, mas ele também os faz treinar lentamente esses 2 Pokémons, apenas o básico. Embora ele tenha gasto muito durante esse tempo, cerca de 500 milhões em árvores, frutas, terras, construções, bem como na propriedade de montanhas, ele também obteve um espaço livre de impostos por 50 anos. Se ele pudesse abrir um assentamento na verdadeira natureza selvagem, ele poderia obter a propriedade completa do lugar se ele estivesse disposto a proteger o lugar ele mesmo ou concedê-lo à liga e obter uma certa porcentagem de lucro, todo ano. E qualquer edifício lá seria cobrado um único centavo se pertencesse a ele. Claro que se sua família ou descendentes quiserem fazer mais, eles serão taxados. Apenas o prédio de sua propriedade ou construído em sua vida poderia ser isento de impostos. O restante construído após sua morte está sujeito a impostos. Dessa forma, a liga também poderia lucrar e o original não a dominaria completamente de graça. De qualquer forma, voltando ao assunto, o ovo de Pokémon que ele ganhou começou a se mover cada vez mais ultimamente. E Mel só disse que era um Pokémon do tipo terrestre antes de ir embora de novo. Então Alvin colocou minerais de alta qualidade do solo para fortalecer seus poderes, e também usou a gema da terra para ele, o que pode ajudá-lo muito no futuro. Ele acha que o ovo pode chocar em 1 ou 2 dias, então ele ficará mais uma semana e tentará treinar o básico dos Pokémons que capturou. Ele faz Snorlax correr uma volta ao redor do Lago Poli para mantê-lo ativo e treiná-lo fisicamente. Seus poderes físicos podem se igualar a um Tiranitar e eles podem derrubar montanhas. Ele treinou Dugtrio e Diglett principalmente para capturar outros com poderes terrestres e acelerou sua velocidade de escavação. Ele faz com que Magikarp faça principalmente treinamento físico, nadando pelo lago junto com Poliva e Tentacool para aquecê-los. Magikarp deu investida na borda do lago para treinar. Poliva agora aprende movimentos aquáticos, bem como pequenos treinamentos físicos. Enquanto isso, Tentacool aprende a usar o veneno de forma mais eficaz com Alter e seus tentáculos para subjugar suas presas.
Quanto a Combee, ele agora está treinando principalmente velocidade e se tornou líder de outros Combee que ele comprou no mercado negro. Ele tem cerca de 20 Combees que começaram a fazer mel para Alvin e também estarão comestíveis em uma semana. As mudas, sementes e algumas árvores muito caras, pois foram transportadas inteiras, agora podem ser vistas em uma área de algumas centenas de metros. Eles serão o início da nova fazenda de pomares da família Bart. Capítulo 98. O interessante foi que o presente de seus pais chocou. Isso estendeu sua estadia um pouco mais. O Pokémon era o Pokémon Aura Riolu. Era um Pokémon bípede com cara de raposa, azul e preto. Era um macho. Como era um Pokémon lutador, Alvin começou a usar sua aura para nutri-lo. Foi uma maneira descoberta por Alvin quando ele viu Mew. Até mesmo Pokémons em seus ovos podem ser nutridos. Mew usou seu psíquico para nutrir o ovo de Haltz, então ele usou sua aura para nutri-lo. Dessa forma, ele o conheceu sem nem chocar e um vínculo de aura foi criado entre eles. De acordo com o guia de aura, com esse vínculo Alvin pode se comunicar livremente com seu Riolu onde quer que esteja às custas de sua aura. Depois de evoluir, ele se tornou ligado a Alvin e sempre o seguiu. Ele nunca o deixou e não gostava de ficar na Pokébola. Então agora Alvin tem 5 Pokémons que agora se tornaram um dos companheiros em sua jornada. Espion e Riolu ao seu lado, Alter em sua sombra, Peach em seu ombro e Swablu em sua cabeça. Ele deixou Riolu treinar apenas com aura nos primeiros dias porque ele era muito jovem e assim como Haltz, ele frequentemente emitia aura. Às vezes ele até enviava esferas de aura também. Isso chocou Alvin, mas depois pensou que talvez sua aura o tenha feito aprender. Riolu do reino de Lucario são os únicos por aí que conhecem a esfera de aura antes de evoluir para Lucario. Então ele o fez aprender a controlar sua aura para que ele não usasse acidentalmente a esfera de aura. Ele também sabe alguns movimentos de ovo como chute flamejante e direto no queixo. Parecia que um dos pais dele era um Hitmonlee ou um Blaziken. Provavelmente um Blaziken. Então ele o fez aprender também socos de fogo depois que ele pôde treinar. Electabuzz assumiu o treinamento com Riolu, bem como combate corpo a corpo depois que ele aprendeu com Alvin que Lucario era um dos tipos de lutadores mais fortes que existiam. Além disso, quando ele pediu um Pokémon para guardar a fazenda por cerca de 1 ano, ele concordou alegremente e lhe enviou não um, mas 2 Pokémon, o majestoso e belo Ninetales e seu Arcanine. Segundo ele, seu Arcanine estava entediado e queria viajar, então, para mudar o cenário, ele os enviou. Com os poderes psíquicos de Ninetales, você pode explorar a área, enquanto o poder de fogo Arcanine pode subjugá-los ou erradicá-los. Seu irmão Ben foi atraído por Arcanine enquanto sua irmã pelos Ninetales. Eles frequentemente parecem brincar com eles ou perguntar como criá-los e onde encontrá-los. Alvin sentiu que se eles criassem Pokémons como Orcia e Poliva, ele poderia presenteá-los com um Gravlit e um Vulpix, mas isso é para o futuro. Atualmente ele estava cansado ontem, então decidiu descansar hoje. Alvin treinou na visão da aura ontem e em sua alegria pelo sucesso ele usou demais sua aura, o que forçou seus olhos e o cansou muito. E isso foi visto pelos seus pais que o obrigaram a descansar hoje. E hoje seus pais ficariam na casa da fazenda e cuidariam de seus Pokémons hoje. Ele então olhou para o ovo que ele ganhou dos caçadores furtivos que foi colocado sobre uma grande variedade de minerais. O ovo absorveu as propriedades, bem como o poder do solo na gema da terra, o que pode até fortalecer a defesa dos Pokémons mais tarde. Alvin realmente ansiava pelo que poderia ser. Ele gastou cerca de 5 milhões de Pokédólares nos minerais para este ovo. E atualmente, com a agitação frequente e o brilho algumas vezes, ele pode chocar amanhã ou depois de amanhã. Mas ele decidiu deixar isso para trás e apenas tirar um cochilo até a hora do jantar. E ele simplesmente cochilou. Mas ele logo foi acordado pelos seus irmãos que o atenderam e disseram: "Irmão, acorda mamãe, estou chamando você. Acorde. Agora não é hora de dormir." Depois de alguns tremores, ele sentou-se e perguntou: "O que aconteceu? Já é hora do almoço?" "Não, ainda há tempo para o almoço." Ben disse: "Mamãe estava te ligando. Ela disse que você tem uma ligação." Clara disse: "Como você sabia?" Ele perguntou. Spion contou a Slowking quem nos contou isso. Isso o deixou curioso, então ele imediatamente chamou Arcanine, que estava por perto. "Arcanine, você pode me levar de volta?" Mamãe ligou e deve ser importante se ela pediu para Spion chamá-lo de volta. Ele apenas o escolheu e concordou. Ele sentou-se para Alvin montá-lo. Depois de montá-lo, ele gesticulou e logo eles saíram correndo. Viajar em Arcanine foi ótimo e ele mesmo queria ter um depois. Vamos ver se ele tem sorte no futuro. Em apenas alguns minutos eles chegaram à casa que ficava a cerca de 1 quilômetro de distância. Isso também sem nenhum desconforto. Ele estava realmente com inveja do professor Carvalho por ter um Arcanine tão bom. Ele o deixou, agradeceu a Arcanine e entrou. Lá dentro estava Spion que imediatamente o guiou até o telefone onde sua mãe estava falando com alguém. Quando ele viu de quem era a imagem na tela, ele viu que era a Agatha. As únicas pessoas que sabiam o número de sua casa eram o professor Carvalho, Agatha e seus pais. Ninguém, nem mesmo seus amigos, sabiam. Ao vê-lo, Agatha o cumprimentou. "Olá, Alvin, como vai?" "Estou bem, Agatha. Tem alguma coisa importante que você ligou agora?" A mãe dele os deixou para que pudessem conversar em particular. "Não posso simplesmente ligar para falar com você?" Não. É que você ligou e minha mãe pediu para ele se apressar imediatamente sem dizer nada, o que me fez pensar que poderia ser importante demais. É muito importante, no entanto. Se não fosse pelo líder do ginásio Cerulean ocupado com outra coisa, ele poderia ter feito isso, mas eu lembrei que você estava por perto. Então você pode nos ajudar. Então você está livre agora? "Assim, estou livre. O que é que precisa da minha ajuda?" "Você conhece a corporação Sylph?" "Sim. Atualmente, é uma das maiores corporações de canto que investe muito em TM, não é?" "Sim, você está certo. Aconteceu alguma coisa com eles?"
Nada aconteceu com a Sylph em si. O presidente e fundador da Sylph é o Sr. James Montenegro. Ele tem apenas um filho, que é Bill Montenegro. Seu filho é um aventureiro ávido e também um pouco pesquisador ou cientista, como quer que você o chame. Seu paradeiro é atualmente desconhecido. Normalmente ele é fortemente protegido, mas seu desaparecimento pode causar caos e encanto. Então o Sr. Montenegro pediu à Liga para revistá-lo secretamente e não revelar isso. Se for descoberto que ele está desaparecido, muitas pessoas, especialmente o submundo, o tornarão alvo e poderão chantagear James. Já que Flor d'Água está ocupado com algo importante, você pode encontrá-lo? Para onde ele desapareceu? Ele desapareceu perto da floresta enevoada 20 quilômetros a noroeste da cidade floral. Você pode encontrá-la facilmente, pois ela fica coberta de neblina o ano todo. Os pokémons de lá também se destacam em ataques furtivos. O que faz você pensar que ele está bem? Para a segurança, ele tem a forma evoluída dos 3 elementos de Eevee, que estão pelo menos em nível avançado, então ele pode ter chance de sobrevivência. Ele também é o único herdeiro de Sylph, então ele é muito importante, pelo menos até que seu corpo morto seja encontrado, ele é considerado desaparecido. Então você aceita esta missão confidencial? Alvin estava pensando profundamente se deveria aceitar essa missão ou não. Não se preocupe, você será bem recompensado, ela acrescentou brincando. Ok, farei isso. Todas as outras informações serão enviadas para sua Pokédex. Além disso, Alvin, está em uma missão de grande importância, especialmente para você. Ele assentiu e desligou a ligação. Capítulo 99. Após a ligação, Alvin rapidamente decidiu arrumar suas coisas e se preparar para a tarefa. Ele ouviu muito sobre a Floresta Enevoada. É uma floresta localizada a noroeste de Kanto, perto do mar. Tem uma densa neblina cobrindo a floresta o ano todo, por isso é chamada de Floresta Enevoada. Há rumores também de que um poderoso Pokémon do tipo água ou um tesouro muito poderoso é a causa dessa névoa. Na neblina, não se consegue ver mais do que alguns metros de distância de si mesmo. Nem mesmo os olhos aguçados dos Pokémon conseguem penetrar na neblina. A principal razão para as pessoas acreditarem que a neblina é misteriosa é porque nem mesmo os Pokémon psíquicos conseguem escanear a área com seus poderes psíquicos. Até mesmo um Pokémon psíquico poderoso só consegue enxergar a uma distância máxima de 100 metros se ele se esforçar ao máximo aqui, quando em outro lugar ele poderia até mesmo escanear uma área de alguns quilômetros. Ele empacotou roupas quentes, lanterna, cordas, até mesmo um cajado que lhe foi dado pela própria Mel. Este cajado é feito das coisas da árvore do começo e também o ajuda como amplificador para seus truques de aura. Então Alvin geralmente mantém isso com ele. Muitos treinadores têm armas com eles para se protegerem de ataques de Pokémons. Um dos motivos pelos quais as roupas de treinador surgiram no mercado como uma categoria separada é porque essas roupas são feitas especialmente para absorver algum dano dos ataques dos Pokémon e proteger o treinador. A Liga fornece subsídios aos treinadores em seu fundo de roupas, enquanto alguns treinadores de elite podem modelar suas próprias roupas. Então o designer de roupas é um trabalho de alto nível. O próprio Alvin teve suas roupas modificadas e modeladas especialmente para ele nessa pausa, a pedido de sua mãe. Ela queria que ele comprasse roupas novas porque, nas palavras dela, você não pode usar sempre as mesmas roupas. De qualquer forma, seu novo traje era composto de camisa vermelha escura com bordas pretas e calças pretas. E o outro conjunto era uma camisa preta com calças azul escuras. Elas foram feitas de seda feita de teia de ariados que são revestidas com inferno resistente ao fogo. Essas roupas podem suportar alguns movimentos de Pokémons sem serem destruídas. Claro, porque eles foram criados individualmente, cerca de 5 pares de cada conjunto, em vez de demanda em estoque, então eles lhe custaram milhões. Alvin estava realmente assustado com a facilidade com que seu dinheiro foi gasto. Se não fosse pelo fato de que ele ainda ganhou alguns milhões ao completar tarefas, bem como vendendo coisas que ele conseguiu dos invasores agora mortos, Alvin ficaria profundamente magoado. De qualquer forma, depois de se vestir com uma camisa vermelha e calças pretas, ele desceu para contar aos pais sobre a tarefa. Assim que ele desceu, sua mãe o viu todo arrumado, e sem lhe dar uma chance, ela trovejou. Não, rapaz. Você não vai embora assim. Você disse que ficaria e descansaria um pouco mais. E eu não vou deixar você ir embora depois daquele seu episódio. Ele desmaiando por uso excessivo de aura. Ponto. Mãe, eu não vou embora. Agatha me deu um trabalho que é aqui perto. Tenho que encontrar alguém e então está tudo feito. Posso voltar à noite ou no máximo amanhã. Ele tentou consolá-lo. Mas você acabou de voltar e agora está indo embora. Isso não é justo. E ela começou a chorar. Vendo isso, o pai de Alvin, Arthur, veio consolá-la. Alvin pensou silenciosamente. Essa gravidez é realmente irritante. Sim, grávida. A mãe dele agora ostenta uma barriga de grávida mostrando que ela está grávida de alguns meses agora. Ele logo terá um novo irmão nos próximos meses. Por causa disso, Alvin até pensou em deixar a Penny para trás, mas pensando que ela ainda está em forma de novata, ela não poderá ajudar muito. Então ele pode deixar o pai cuidar dela com o avô cuidando das crianças. O pai dele também largou o emprego na estação de energia para cuidar de Genven. Querida, não se preocupe. Ele está apenas se aproximando e não terá problemas. Os Pokémons dele são realmente inteligentes e fortes, eles podem cuidar dele. Arthur a consolou. Isso a acalmou um pouco, mas ela ainda abraçou Alvin com um abraço de urso e então disse, ok, mas tome cuidado. Não se coloque em muitos problemas. E também aprenda a dizer não às vezes para que você possa passar um tempo com sua família. Quem sabe depois de quanto tempo poderemos nos ver novamente. E ela mais uma vez começou a soluçar. Segundo seu pai, as mulheres ficam muito emotivas durante a gravidez, então ele só consegue acalmá-las e depois disso ele sai correndo. Fora da casa, Arcanine estava presente.
Vendo Alvin todo pronto, ele olhou para ele curioso. Alvin disse a ele: Arcanine, acabei de conseguir um emprego agora, então você pode me levar de volta para o lago. Ark. Ele assentiu e pegou Alvin pela camisa, jogou Alvin nele e saiu correndo. Ele rapidamente agarrou Arcanine e eles chegaram ao lago. Os pokémons dele estavam aqui. Ele decidiu trazer Riolu, sentido de aura, espion, varredura psíquica, alter, espionagem de sombra, Pilosvine, poder forte, Charmeleon, calor, Apine, para cura, Pidgeot, transporte e Electabuzz, bom contra tipos de água. Ele pegou 10 pokémons, outros 2 sendo Snorlax e Onix. Ambos podem resistir a movimentos e dar cobertura para Alvin em caso de fuga. Depois disso, ele disse ao seu avô que estava perto para cuidar do resto e também acalmou os filhotes, como Pichu, Swablu e Haltz, por deixá-los para trás. Ele levou o ovo Pokémon com ele e invadir ele escolheu chocar. O ovo tem uma gema da terra enganchada nele que brilhava lentamente. Ele então montou em Pidgeot e saiu correndo em direção à floresta enevoada. Depois de voar por algum tempo, ele se deparou com o primeiro cercado por uma densa neblina. A neblina era tão densa que você mal conseguia ver os contornos da floresta e quão larga ela realmente era. Você não conseguia nem olhar para a abertura na floresta para pousar. Ele pousou Pidgeot nos arredores, então decidiu ir a pé. Assim que ele pousou, ele liberou 3 pokémons, Espion, Alter e Riolu, e retornou Pidgeot, já que ele não pode ser de muita utilidade aqui. Alvin gesticulou para que Alter se escondesse na sombra, enquanto Espion e Riolu seguissem e o guiassem. Então os 3 entraram na floresta e na neblina ele e seus pokémons logo desapareceram. Capítulo 100. Alvin e seus pokémons entraram na floresta e, semelhante ao que ele pensou, eles mal conseguem ver qualquer coisa na frente dele. A floresta enevoada fica perto da região de Johto, então muitos pokémons são comumente encontrados em Johto. E de acordo com sua pesquisa, o Toad, Dunsparce e Stantler são alguns pokémon Johto vistos ocasionalmente aqui. Também Zubat e Golbat podem ser encontrados aqui junto com Gastly e Ekans. A luz do sol raramente cai aqui, então este é um refúgio para pokémons cujos sentidos não são baseados em olhos. De qualquer forma, Alvin está andando por aí há algum tempo e ainda não ouviu um único som ou ouviu um Zubat ou mesmo um Caterpie. Isso fez seus sentidos de perigo rolarem porque ele podia sentir que estava sendo visto por alguém por aqui. Se é uma pessoa ou um pokémon ele não sabe. Ele continuou a inspecionar ao redor, mas não encontrou nada, então tentou usar os sentidos da aura. Assim que usou, seu entorno começou a se dissolver e logo 2 olhos começaram a aparecer na frente. Mas em observação atenta, descobriu-se que eram as anteras do Stantler cujas manchas pretas lembravam um olho. Esses pokémons são conhecidos por distorcer a realidade e as ilusões. Eles fizeram muitas pessoas morrerem mortes horríveis por causa dessas ilusões. Eles são um dos principais culpados pelas mortes que acontecem na Floresta Nebulosa. Eles próprios são herbívoros, mas suas ilusões prendem os sentidos, tornando-os presas fáceis para predadores e eles morrem. Alvin depois de ver isso fez sinal para Riolu lidar com ele. Riolu o atacou com um chute de fogo e então Palma da Força o derrotou. Ele saiu com seus pokémons e pediu para Riolu verificar a área com sua aura para que eles não ficassem presos na ilusão novamente. Alvin, depois de lidar com eles, tem que enfrentar um grupo de Zubat e Golbat que vieram para drenar seu sangue. Mas Espion, Riolu, Pilosvine e Electabuzz os acalmaram. Entre eles estava um Zubat bastante tenaz que conseguiu suportar 2 raios de trovão dele e ainda conseguiu se mover e tentou voar ao redor. Então Alvin pegou. Afinal, um Crobat do tipo venenoso e voador era realmente forte e ele poderia pegar outro Pokémon em cujas costas ele pudesse voar, além de Pidgeot. Além disso, um Crobat tem um dos venenos mais fortes, comparável ao Drapion de Sino e ao Dragauge de Kalos. Se bem treinado, ele pode até derreter alguns metais com seu veneno. Claro que outros pokémons do tipo veneno podem ter seu veneno melhorado, mas é um processo longo com muito poucos descendentes sobrevivendo ao procedimento. Esse processo envolve reprodução, suportando um veneno forte enquanto algumas gerações depois os descendentes têm que acasalar com outro pokémon com veneno poderoso como o Drapion, por exemplo, e então essa prole pode ter um veneno realmente inicial, podendo até derreter pedras quando liberado. Claro que muito poucos descendentes podem sobreviver mesmo como ovos ou como filhotes, então o pokémon mais apropriado para esse processo pode ser Spinarak Venipede, Venonat ou Veedon. O tipo inseto é mais capaz para essa teoria porque eles dão à luz mais descendentes por vez e têm um período de maturação mais curto. Essa é a visão de Alvin sobre os tipos de veneno e nós somos apenas uma teoria, pois saber se isso pode ser verdade ou não é uma coisa completamente diferente. Mas Alvin tem 60% de certeza sobre essa teoria, que ele pode testar mais tarde, depois de viajar por algumas regiões. Mas esse tipo de coisa deve ser feito em segredo por causa da morte em larga escala de pokémons, bem como do potencial deles. Ele estava pensando nisso quando pegou o Pokémon. Quanto ao motivo pelo qual Alter não estava envolvido, era porque ele pertence a um grupo de ovos completamente diferente. De qualquer forma, Alvin agora encontrou os ataques de Stantler, Zubat e até Murkrow. Isso deixou vigilante para o próximo possível ataque. Ao passar, ele encontrou outro Pokémon. Dessa vez era um Pinsir. Ao passar, ele não encontrou nenhum Pokémon agora. Ele pode ter entrado no território do Pinsir e por isso eles estão bravos com ele. Ele logo se viu cercado pelos tipos agressivos de insetos. Eles instalaram seus Pinsir e estavam prontos para atacar, mas ele estava calmo. Hipnose em massa. Alter surgiu das sombras e os envolveu com sua aura e usou hipnose. Normalmente, esse ataque pode falhar para alguns, mas como ele os prendeu em suas sombras, o raio de hipnose foi mais eficaz neles. E eles caíram no chão e adormeceram. Então ele fez Riolu verificar a área para que ele pudesse passar facilmente pelo local sem atrair a atenção de mais pokémons. Ser atacado tantas vezes o deixou cansado mentalmente.
Afinal, ele ainda tinha apenas 11 anos agora. Não importa o quão maduro ele haja, essas situações podem afetar sua mente. Esta é outra razão pela qual Agatha lhe deu esta missão, para que ele possa se acostumar a essas situações que podem acontecer com mais frequência. Às vezes as coisas podem ser chatas durante a missão, mas eles devem permanecer calmos, porque muitas vezes isso é um prenúncio de tempestade. Alvin continuou a caminhar pela floresta, mas logo seu Riolu capturou algo. Segundo ele sentiu uma fonte de energia muito grande a algumas centenas de metros de distância e que deveríamos estar prontos para eles. Desde que ele foi avisado sobre isso, Alvin se tornou extra vigilante porque normalmente nesses casos esse nível de energia é um centro de problemas. Então Alvin liberou o Onyx. Quando o gigante de rocha saiu, ele disse: "Fiquem no subsolo e sigam-nos. Se encontrarmos problemas, venham e nos ajudem a recuar, depois sigam no subsolo." Onyx balançou a cabeça para cima e para baixo e então cavou no subsolo. Depois disso, Alvin ficou vigilante e deixou o espião pronto para soltar mais pokémons se ele estivesse preso ou incapaz de fazê-lo. Depois de tomarem providências, eles entraram no local onde descobriram a presença de energia. Ao chegar, Alvin encontrou seu alvo, um belo garoto de cabelos verdes chamado Bill, a quem ele precisava encontrar, e ao lado dele estava a fonte mais provável de energia.